Bem-vindos ao podcast Andropause, o único podcast que tem mais boletos para pagar do que curtida na rede social. Tá desse jeito, André. Tá desse jeito. E os apresentadores, únicos apresentadores, né? Quando eram pequenos, a única rede social que existia era a rua. Se você não fosse para a rua brincar, você não tinha vida social. Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Eu sou André Anderson. E Adriano Cabral. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que talvez seja, inclusive, um dos motivos que esse podcast existe, que é falar sobre a saúde masculina. E temos o prazer de ter conosco hoje o doutor Eduardo Pimentel, urologista, diretor-presidente da seccional do Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Urologia e também especialista em sexualidade masculina e também em fertilidade masculina. Doutor, muitíssimo obrigado pela generosidade do senhor estar aqui com hoje, nesse mês, nesse momento, para falar de um tema tão importante. Bom, Adriano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse bate-papo, como vocês mesmos disseram que seria, de um assunto que me interessa tanto, não só profissionalmente, não só representando a sociedade, mas nós somos homens, estamos na faixa de idade, tem que se cuidar. Eu que agradeço, muito bom fazer parte aqui desse projeto. Maravilha. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E até é interessante o senhor falar em faixa de idade. As meninas, eu tenho filha e tenho filho, né? A minha filha, quando entrou na fase de ali, adolescência e teve a menstruação, eu sabia para onde encaminhá-la na questão médica, eu e a mãe, claro, né? Agora, o menino não é bem assim, né, doutor? Quando ele chega nessa idade, meio que a gente não sabe nem que precisa levar, né? André, fantástico que você me perguntou, né? Porque isso, inclusive, é uma bandeira da Sociedade Brasileira de Urologia. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela se mostrou sensível, e essa sua percepção nós tivemos nos consultórios, não só como urologistas, mas também em casa como pais. O que acontece quando uma garotinha deixa de ser uma garotinha, vira um adolescente e menstrua? Ela é um ginecologista. A partir daquele momento, aquela mulher vai sempre ao médico até o fim de sua vida. Ela vai esperar uma gestação, depois ela vai desenvolver um acompanhamento com obstetra e não para. Os homens, né, os garotos, quando engrossam a voz, quando começam a ter pelos, e não vou mais ao pediatra, que é médico de menino, e não vou mais, e simplesmente ficam à deriva, que eu falo, ficam esquecidos até sentir alguma coisa. O problema é entre os 13, 14 anos de idade até os 45 anos, que é quando a gente diz assim, puxa, o homem precisa ir urologista, fazer seus exames de saúde urológica, prostática, é muito tempo. Sim. Pode desenvolver uma pressão alta, pode desenvolver um colesterol elevado, ele vai se expor a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então ele precisa ser orientado. Muitas vezes o pai não se sente capacitado para isso, não tem obrigação, né? Ele tem um conhecimento que é limitado sobre isso. E assim, existem doenças do jovem. Na urologia, por exemplo, um câncer típico de jovem, câncer de testículo. Nós, graças a Deus, saímos da faixa etária. Mas os garotos estão dentro da faixa etária. Então eles precisam ser examinados, precisam ser instruídos. Então a gente tem uma bandeira muito interessante. E aqui eu vou aproveitar para fazer a minha propaganda do Portal da Urologia, www.portaldaurologia.org.br. Tá lá, clica lá, vem pro Uro. É uma campanha onde há conscientização com vídeos explicando por que um pai ou uma mãe deve levar um adolescente para um consultório de urologista. Eventualmente. Não precisa ser todo ano, não. Maravilha, e vamos colocar então esse link, né, na nossa descrição. Sim, então pode olhar aí na descrição e clicar nesse link que o doutor acabou de falar. E o interessante desse assunto é que isso demonstra um despreparo nosso, né? Porque eu, como pai, meu filho mais velho já está com 30 anos, mas o fato é, quando o senhor começou a mencionar, então o rapaz, né, aos 15 anos, já deve começar a ir ao urologista. E aí eu passei por uma experiência recente que eu compartilhei com o André. No primeiro episódio eu me comprometi a fazer o meu exame, né? E aí eu disse assim, então eu me comprometo a fazer e vou procurar o prócto. E aí depois a gente pesquisando, é o prócto ou é o urologista? E aí eu tenho um grupo de amigos, há 15 anos, a gente se reúne toda segunda para jogar um pôquer. E eu falei assim, vamos ver se só eu sou ignorante na matéria. Fui perguntar pro pessoal, né? Perguntei assim, vem cá, quem já fez o exame? Então do grupo de 15, apenas um havia feito.
E eu falei, tá, e quando vocês forem procurar o seu médico, que médico vocês vão procurar? Aí metade disse prócto, metade disse uro. Aí, como é papo masculino, sempre rola aquela brincadeira, né? Teve um terço que disse que ia procurar o personal trainer. Né? Pois é, né? O personal uro. Mas falando sério, Olha onde chega a ignorância, o né? desconhecimento. Eu não sabia que médico eu iria procurar realmente, né? Se era o uro, se era o prócto. E aí, se eu não sei o que procurar para cuidar da minha própria saúde, imagine para orientar o meu filho, né? Então, por isso que é muito importante, vocês estão de parabéns, criar um canal de comunicação tão bom, né? Que é muito difícil para nós médicos fazer isso. É conversar de uma forma livre, dinâmica com o público, né? Essa dúvida aí é muito comum. Assim, sempre tem aquele amigo proctologista que lhe manda os pacientes que foram lá, Adriano, porque querem fazer exame de próstata. Tem um contrário. Vai lá no consultório e tem um problema de hemorroidas. Então, o que acontece? O toque retal é um tabu. Toque retal é o exame que a gente faz para examinar a próstata, é um toque retal, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, na cabeça do leigo, se um doutor urologista que faz o toque retal é o urologista, então eu estou vendo lá, a hemorroida é com ele. Sim. E vice-versa. Se o doutor que cuida da hemorroida que mexe no ânus, a próstata está ali também. Não é assim. São especialidades bem diferentes, mas isso não é problema algum, né? Tem sempre aquele colega, olha, estou lhe mandando um paciente você avaliar e vice-versa. Mas é muito comum essa dúvida ainda. Assim, eu acho que com o passar do tempo, com atitudes como essa aqui, eu acho que isso a gente vai acabar Esclarecendo, né, doutor? E nesse nível de esclarecimento, doutor, quais são as doenças mais comuns, né, desse mundo masculino da fase adulta? Então, a gente entende, por exemplo, a sociedade... Está no Novembro Azul, estamos em pleno Novembro Azul. O Novembro Azul, ele começou baseado no Outubro Rosa, que foi um sucesso, a campanha do Outubro Rosa, câncer de mama e tal. Vamos fazer o Novembro Azul. Então, percebeu-se que nós já, graças a Deus, nós já evoluímos. Nós estamos num nível de conscientização muito bom sobre câncer de próstata. A Sociedade de Urologia fez uma pesquisa recente. O que é que nós vamos fazer do Novembro Azul 2023? Não. Nós vamos fazer uma pesquisa assim, saúde integral do homem. Ah, maravilha. Entendeu? Isso. Não é só câncer de próstata. Nós não somos próstata, pô. Nós somos, né? Nós somos um corpo humano. Então a gente fez uma pesquisa para saber como é que o homem se via com a sua própria saúde. Então a doença mais conhecida e mais temida é câncer. É a doença que mais assusta um homem adulto acima de 40 anos de idade. Sabe qual é a segunda? Chuta. Faço ideia. Sejam preocupa o sinceros. homem? A impotência. Impotência. Não faço ideia, não faço sim. Na verdade, eu pensei que impotência era a primeira, tá? O câncer vinha depois. Então, o câncer, eu tô com câncer. Não, tudo bem, eu a não posso pesquisa ficar foi broxa. exatamente essa. Tenho medo de ter câncer. Ganhou disparadamente. Seguida por ter medo de ficar impotente. Terceiro, tô medo de qualquer doença. Tá. Né? Bacana. Isso fala, pô, o cara se preocupa. Se ele está com medo de ter câncer, ele tem com medo de ter disfunção sexual, que é como a gente chama, que tem inúmeras causas, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, então o cara quer se cuidar, né? Aí e quando é que você procura o médico? Só se eu sinto alguma coisa. Quer dizer, aí foi um paradoxo. Pronto. Né? A maior parte dos homens, não, eu não vou ao médico regularmente, só se eu estou sentindo alguma coisa. Então é isso que a gente quer quebrar. Então, quando você me pergunta quais são as doenças mais comuns da vida do homem, vamos falar nessa faixa etária entre 40 e 60 anos de idade, é onde a gente está mais sujeito a ter doenças cardiovasculares, infarto, AVC, essa coisa toda, e o câncer de próstata passa a ser mais, passa a ser relevante estatisticamente. Você não vai ver um homem com 30 anos com câncer de próstata. Pode, mas vai virar artigo científico. Olha que raridade e tal, um homem com 30 e poucos anos, um câncer de próstata. Ele costuma acontecer acima dos 45 anos, 50 anos de idade. Inclusive, é a idade-alvo. Eu não tenho fator familiar, Adriano. Eu não tenho ninguém na minha família que teve câncer de próstata e eu não sou negro. Eu só preciso ir ao urologista a partir dos 50 anos de idade. Mas se eu tenho fator familiar e tenho cor preta, eu preciso aos 45. Que é isso? Preconceito? Não, isso é genética. Estatisticamente, os negros eles têm mais predisposição estatística, quando se estuda a população global, de ter câncer de próstata. E isso vale também os obesos. A obesidade também é um fator de risco. Então, o que é que acontece? As doenças mais comuns são essas, são as doenças metabólicas,
dislipidemia, que é colesterol alto, diabetes, pressão alta e tal, seguida por as doenças que podem acontecer nessa faixa etária. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é exatamente essa. Tem 45 anos de idade, tem fator familiar, vá ao urologista. É negro, vá ao urologista. Ah, não estou sentindo nada. Vá ao urologista fazer seu exame de próstata, você deve fazer. Acima dos 50 anos de idade, entra todo mundo nessa panela. Aí vai todo mundo. Né? E assim, infelizmente, só conseguimos curar essa doença se a gente consegue detectá-la no início. Não é? Quando eu dou um diagnóstico de um câncer de próstata, que é uma coisa difícil, você chegar para um paciente e falar, você está com câncer. Mas isso, olha, imagina que tem nessa sala aqui um filhote de leão, com 1 mês de idade. Você vai pegar aquele leãozinho, pôr no colo e fazer carinho. É o que o senhor tem hoje. Agora, se esse leão cresce... Pronto. Entendi. Então, assim, hoje o câncer de próstata ele é totalmente curável, né? E assim, desde que a gente detecte a tempo. E tem mais uma excelente notícia. Nós aprendemos tanto sobre a doença que a gente hoje entende, olha, esse aqui é um filhote de leão, mas esse aqui é um filhote de gato, isso aqui nunca virá um leão, vai ser sempre um gatinho. Então, esses cânceres pouco agressivos precisam ser tratados, né? Mas como é que eu vou saber se é um leão, se é um gato? Eu tenho que dar o diagnóstico. Então, Maravilha. daí a importância de ir, entendeu? É interessante porque eu vi ontem, a gente, né, estudando um pouquinho o material, eu vi algumas estatísticas que me impressionaram quanto à ocorrência do câncer, mas a possibilidade de cura, né? Só que é engraçado como é a cabeça do homem, né? Ao mesmo tempo, instintivamente me vem uma sensação que está totalmente errada, mas é assim, opa, então mesmo que aconteça, a probabilidade de que tudo saia bem é muito alta, e isso traz um conforto muito grande, que tem um lado, obviamente, tem um lado bacana, mas é aquela coisa assim, isso não pode ser motivo suficiente para que eu me acomode e não vá lá e faça o meu exame. Só que tem uma outra questão, André, que eu queria até voltar um passinho, porque assim, né, a gente começou a falar das doenças, das enfermidades nesse período, né? Mas tem um monte de outras coisas que, inclusive, geraram o nome do nosso programa, né, com um outro significado, mas que é esse período que a gente está vivendo que descobri que erradamente ou não de forma tão adequada é chamado de andropausa. Né? Que período é esse? Ele realmente é um paralelo, é um similar ao período feminino da menopausa? Como é que funciona isso? Não tem, é muito difícil, né, Adriano? Que você falar andropausa, ela tem um poder de informação muito grande. Automaticamente você transmite uma ideia. Então é muito difícil não usar essa palavra. Mas assim, a andropausa ela é um termo que a gente usou de forma errada para comparar um momento masculino com outro momento feminino. Por quê? As mulheres, elas têm um momento exato na vida delas que elas param de menstruar. Todo mundo sabe disso, né? Quando uma mulher para de menstruar, ela encerra o seu momento reprodutivo. Significa dizer que ela gastou todos os óvulos com os quais ela nasceu, que o sistema reprodutivo dela entrou em falência, e ela agora não tem mais uma vida reprodutiva. Então ela para de menstruar. Menstruação, pausou. Menopausa. Então automaticamente alguém fala, então tem andropausa. O que é errado? Porque se nós pegarmos um homem com 85 anos de idade, mesmo que ele não tenha atividade sexual e nem ejacule, isso é biopsiar o testículo dele, vai estar lá espermatozoide. Então nós nunca vamos parar de produzir espermatozoide. Aí é a diferença. Quando você olha para um óvulo, numa mulher, aquilo é um ovário, aquilo ali é um estoque, é um armazém de óvulos. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos X e vai gastando esses óvulos, não é numa menstruação, ela vai morrendo célula todo dia. Então ela vai consumindo esses óvulos. Nós não temos um depósito de espermatozoide, nós temos uma fábrica de espermatozoide, entendeu? Então nós vamos produzir espermatozoide pro resto da vida. Agora, o que acontece na vida de um homem que se assemelha um pouco com a menopausa? A partir dos 50 anos de idade, há uma maior tendência de termos uma diminuição de produção de testosterona, que é o hormônio masculino, responsável pelas características masculinas, pela virilidade, pela massa muscular, pelo apetite sexual e tal. E é muito ruim, eu falo para os meus pacientes, eu não vejo vantagem nenhuma em viver com testosterona baixa. Baixa. Você, eu tenho uma testosterona muito baixa, mas eu vou deixar assim. Não vejo vantagem. Só existe uma vantagem na medicina, que você deve baixar uma testosterona. Quando você tem uma doença, um câncer de próstata, avançado, disseminado, onde você não tem mais cura,
E aí você diminui a testosterona, porque as células prostáticas, elas adoram testosterona, são células masculinas, né? Então você tira aquela testosterona. É a única vantagem na medicina que existe em você diminuir os níveis de testosterona, digamos assim, ativamente. Fora isso, viver com testosterona baixa não é saudável. Então, a partir de 50, e cada década que passa, 50, 60, 70, há uma maior tendência, não é uma obrigatoriedade. Né? Eu tenho pacientes mais jovens que 50 anos com deficiência androgênica, tenho pacientes com 70, 80 anos com testosterona muito boa. Então, isso tem muito a ver com estilo de vida, aspecto metabólico e tal. Agora, doutor, já que entrou, são tantos assuntos aqui que a gente quer conversar com o senhor, mas o senhor já entrou em um aqui que é do grande interesse nosso, que homem, a gente não fala muito sobre essa questão da reposição hormonal, Sim. Né? Então, ou seja, essa reposição de testosterona. Por outro lado, né, algumas pessoas já fazem isso até um pouco, talvez, sem precisar. O que eu queria saber, da mesma forma que o senhor falou, olha, baixar a testosterona em algumas situações pode colaborar, como, por exemplo, câncer de próstata, mas o uso indiscriminado, ele traz algum risco relacionado a isso, né? E essa reposição que o senhor falou, olha, não vê vantagem nenhuma, é porque, imagino eu, que a testosterona não é só para fins sexuais. Não. Deve trazer mais benefícios, né? Bom, assim, André, imagina... Assim, nós temos no nosso corpo várias funções, né? Viver com uma testosterona baixa, não estou falando assim, eu vou usar uma superdose de testosterona, manter minha testosterona acima de 1000. Isso é efeito anabólico. Okay. Isso aí não é saudável. Isso aí é outra história, outra conversa. Então, paciente, seja lá qual for a idade, aí vem uma coisa importante, daqui a pouco eu falo que não tem desejo reprodutivo, daqui a pouco eu explico por quê. E ele tem uma testosterona baixa. Eu não estou sentindo nada ainda, tá? Mas uma testosterona baixa, ele vai predispor ao aumento da gordura visceral, ele vai levar uma diminuição ao longo dos anos da mineralização óssea, traduzindo, osteoporose, né? Ele pode desenvolver distúrbio metabólico. Então, assim, é ideal que para a fisiologia corporal, que um homem tenha níveis de testosterona dentro de uma faixa de normalidade. E é engraçado, o cara chega no consultório, mas doutor, o normal vou dar um exemplo, vai até 800, a minha deu 500. Não tem como deixar em 799. Eu ficar ali na crista da onda. Não, isso é igual, eu falo, é igual essa conta bancária. Isso. Você tá lá, você abre o seu extrato, tem lá 40 pau de dinheiro, pô, mas 35 é de cheque especial. Então não adianta. Não adianta. O seu nível de testosterona, ele tem que estar dentro de uma margem fisiológica. Uhum. Como glicose, como hemograma, como colesterol, todo tem um nível de normalidade mínimo e máximo, né? Esses níveis, André, mantêm as funções corporais dentro do normal. Quando você perde, e aí entra num metabolismo lento, você vai ter consequências que não são imediatas, são lentas. Vai ficar esperando por ela? Então, assim, se não há contraindicação de repor, e aí entra a história da medicina da fertilidade, né? Que é incompatível. Por que é incompatível? Imagina, né? Você tem uma glândula que é um testículo que tem duas funções, produz espermatozoide e testosterona. Aí você vai lá e administra a testosterona sobe. Seu sistema de glândulas corporais vai perceber, puxa, mas está sobrando testosterona. Desliga aí o funcionamento do testículo que não está precisando. Olha aí. Aí desliga a produção de espermatozoides. Então, tem que se levar em consideração todos esses aspectos, né? Mas não é saudável, teoricamente, viver com a testosterona muito baixa. E ainda tem uma coisa que é muito comum e é feito de forma desvirtuada, mas o senhor comentou, né? Que é a utilização para o efeito anabólico. Não, né? Que é aquilo que passa da faixa, justamente como o senhor chamou, da faixa natural do homem, né? Que vai ali até os 800. Então, tem uns que estão preocupados em chegar aos 799 e tem outros que estão com 1000 e alguma coisa. Né, a gente tem que ter muito cuidado, né, hoje, quando a gente fala isso, porque tudo é muito aberto, mas quando a gente fala em urologia, e aí eu vou sempre defender a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem mais de 5.000 urologistas, é uma das maiores especialidades, é uma das maiores sociedades de urologia do planeta. A gente é menor do que a americana, que é muito maior, a American Urologic Association, e a gente brinca que a gente só é menor do que a europeia porque são vários países. Se não... a gente está em terceiro lugar.
Você pega essas 3 entidades, americana, europeia e brasileira, você está falando a maior parte dos urologistas do planeta. Essas 3 entidades, elas são muito claras. Que o uso da testosterona, ele é admissível, ele é aceitado, ele tem que ser feito com prudência, mas para quem precisa e quem tem um nível baixo de testosterona. E eu não vou nem falar aqui porque, né, Sim, porque às sim. vezes você pega um número desse, e o laboratório ali da cidade X dá tanto, o daqui dá outro, e o cara olha aqui, eu vou precisar usar. Mas o médico, ele sabe julgar o que está baixo e o que está alto. Então a gente faz uma reposição. A gente repõe o que está baixo. Agora, esse outro tratamento que você Sim. faz, a gente não endossa isso. Pelo contrário, não reconhecemos, até condenamos. Assim, vivemos num mundo livre, as pessoas, Sem dúvida. teoricamente, são adultas, mas eu acho que elas têm que tomar decisão de vida baseado em conhecimento. Tomar uma decisão sem conhecimento é perigoso. Não, sem dúvida. Né? E, doutor, só pra gente, assim, esse tópico testosterona mesmo, a gente tentar dar só um fechamento numa questão, que a gente vai chegando ali, eu tô com 50 anos, né? Então, assim, a questão sexual pode ser um dos sintomas, mas também a pessoa começar a ficar com pouca vitalidade de vida mesmo. Então, André, Então, tem alguns sintomas, assim, não significando, opa, tô precisando de testosterona, mas procure um médico para ver Exato. se é a testosterona. você quer saber, se você pegar a relação dos sintomas de deficiência androgênica, né? Diminuição da libido, que é do desejo sexual, Sim. alteração do ritmo do sono, ou sonolência, ou insônia, irritabilidade, labilidade emocional e tal. Se você pegar essa relação dos sintomas, você vai olhar, isso aqui é distúrbio androgênico. Pega de depressão. Cara, mas é igual. Né? Olha aí. O que é uma deficiência androgênica? Eu tenho esses sintomas e tenho a deficiência androgênica. Se eu não tenho a deficiência androgênica, eu não posso tratar uma depressão dando testosterona. Entendeu? Uhum. Aí é que está a sutileza da coisa. Eu tenho um nível baixo de testosterona e tenho sintomas compatíveis com isso. Se eu tenho os sintomas e os meus níveis são bons, não é porque eu vou agora encher o copo e transbordar que vai ficar tudo muito bom. Não é o elixir Sim, da felicidade e da Existem juventude. outras medidas além Isso. que se complementam, claro, mas que tem que estar nesse quadro, né, em que foi detectado o baixo nível de testosterona associado a esses outros sintomas, né? Sem falar de doenças, né, Adriano? Que existem doenças que evoluem, que uma das consequências é cair testosterona. E o tratamento não é da testosterona, é tratar o mal pela raiz. Opa, para o corpo voltar a produzir aquela testosterona. Tem uma glândulazinha aqui atrás dos olhos que se chama hipófise. Né? Ela regula muita glândula no corpo, inclusive o testículo. Existe uma doença nela que se chama hiperprolactinemia, né? Que é um hormônio que as mulheres secretam quando estão amamentando. Você imagina um homem que não amamenta, tem uma prolactina lá em cima, isso não vai acabar bem. Então isso freia a produção de testosterona. Eu posso dar 1 quilo de testosterona para esse paciente, eu nunca vou parar de dar testosterona, mas se eu tratar a hiperprolactinemia dele, ele não vai precisar mais de repor testosterona. Eu tenho um paciente assim no meu consultório, que eu caí nessa armadilha, coisa que eu nunca... Ele é meu amigo, eu falei, puxa vida, mas eu lhe dei testosterona por 6 vezes, um dia eu tive um insight, vamos dosar a prolactina dele. Estava alta. Olha aí. Né? E é isso que a gente tem que entender, que às vezes você tem que tratar uma coisa simples e não ficar ali tratando a fumaça. Apaga o fogo, pô, resolve. Maravilha. Maravilha. Vamos continuar que eu tô doido para fazer as perguntas que me fizeram lá no... Então, as encomendas. Posso voltar então para a questão da próstata? Pode, então, vamos lá. lá mesmo, vamos lá. Porque, assim, a gente tem tanta... Eu acho que o doutor vai ter que virar sócio para voltar aqui em outra aqui. Mas eu tem viro sócio, mas a questão dos boletos eu tô fora. Nessa a sociedade é para isso, doutor. Vamos fazer umas cláusulas. Não, mas vamos lá. Doutor, dentro dessa pergunta que a gente fez para os amigos, olha, vamos levar lá, doutor Eduardo, urologista, quais são as dúvidas? Uma delas é sobre a detecção, né, desse câncer de próstata. Sim. Que eu conheço, me parece, eu conheço 3, tá? Então pode ser o toque, o PSA e acho que tem ultrassom também. Tem ultrassom, não sei se tem outro, você pode até falar. Mas quando é necessário uma, é necessário outra, até essa questão, poxa, será que não tem outro jeito além do toque mesmo? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como é que elas trabalham, esses exames trabalham juntos, separados? Vamos lá. Primeiro, muito bacana que se você não falou os exames que previnem, né? Câncer de próstata,
infelizmente, é uma doença que a gente tem muito pouco recurso para prevenir. É um câncer de origem genética e tal. Claro que você tem um bom estilo de vida, uma boa alimentação e todos os bons hábitos de vida, diminui um pouco isso por fatores ligados à epigenética, radicais livres e tal. Mas vamos à sua pergunta. O rastreamento, que a gente traduziu do screening, né, que é o rastreamento do câncer de próstata, ele se baseia numa consulta, que é o VI, aquela história, teve câncer de próstata na família? Sim ou não? Tal, isso aqui. Que idade? Quem foi? Foi o pai, foi o tio, foi o irmão? Segundo, pedir um exame de sangue, André, chamado PSA. Sim. Esse exame é um exame de sangue, tem um macete, tá bem. Tem um macete, você não pode fazer o exame, tem que ser 2 dias sem ter relação sexual, 2 a 3 sem ter atividade esportiva, ou seja, uns 3 dias meio chato, aí você faz o exame de sangue e o médico examina, o urologista faz o toque retal. Eu só lembro do vídeo que a gente viu recentemente, mas não tem outra maneira. Com o dedo indicador, a gente introduz no ânus do paciente e palpa a próstata, sente a textura. Uma próstata deve ter a consistência da ponta do nariz, macia. Você põe aqui, ela é macia. A gente aprende isso sistematicamente na residência. Você palpa lá e sente algo endurecido como esse parafuso. Opa, um parafuso aqui endurecido, tem algo errado. Então, assim, o exame deve sempre ser feito. Qual é a recomendação? Que a partir dos 50 anos de idade, o homem faça pelo menos um exame de PSA ao ano, apresente esse exame ao urologista e que o urologista examine. Um substitui o outro? Não. Por quê? Pode haver um câncer de próstata com PSA normal? Pode. Olha que loucura. Se você pegar um exame em qualquer lugar do planeta, o nível de normalidade é até 4. Mas eu já vi inúmeros cânceres de próstata abaixo de 4. Eu não sei qual é o seu PSA, Adriano, não sei qual é o seu. O meu é 0,8. Por que eu sei disso? Porque eu faço meu PSA regularmente, desde os meus 40 e poucos anos de idade. O PSA com 0,8 está muito baixinho. Mas se eu fizer o PSA agora esse mês e vier 1,5, eu vou ficar preocupado porque ele dobrou. Então o Adriano tem um PSA dele, tem a curva do PSA do Adriano. O Adriano pode ter um PSA de 2,5. Tá perfeito, porque tá assim há 5 anos. O André tem um PSA em 1,8 regular há 3 anos. A Eduardo faz um PSA agora 1,5. Pô, Eduardo, tá ficando maluco, tá preocupado. Os caras estão com um PSA mais alto que o seu. Mas o meu subiu. Então, você tem que fazer o toque retal para que você tire essa dúvida. E o toque retal tem uma coisa muito importante. Não vai prevenir nada, evidentemente. Mas se eu dou um diagnóstico de um câncer de próstata, porque o PSA subiu, é muito importante eu saber se tem ou não tem um nódulo. Isso mede, André, para mim, qual a dimensão. É um filhotinho de um mês, de um leãozinho de um mês, ou já um leão um pouco mais crescido? O exame é chato. Eu falo, olha, eu vou examinar um paciente, eu falo assim, cara, esse exame é chato, é constrangedor e é desconfortável. Para você e para mim. Né? Para você e para mim. Mas ele é rápido e é importante. E o meu pai era urologista, né? Você traz assim, traz uma coisa aí do fundo do baú, diz, trazer aqui. Meu pai urologista, ele falava uma coisa que era muito divertida, ele falava assim, olha, você faz um por ano, eu faço isso aí todo dia, cara, eu tô numa situação pior que você vai embora e eu vou ficar fazendo uns marmanjos aqui. Então o exame é chato? É importante pra gente? Vale a pena não fazer porque tem vergonha, porque tem tabu? Cara, não vale. É bobagem. Mas assim, mas ele é chato, como o senhor falou, mas assim, ele é rápido e não tem dor. Segundos. Sim. Então, ou seja, o chato tá mais na nossa concepção, né? Que socialmente algumas pessoas têm preconceito, mas assim, na prática mesmo... Segundos. O É exame muito pode mais ser o estigma, muito mais o estereótipo do que o que é exatamente o exame, né? O paciente, evidentemente, ele tem que estar despido, né? Que não tem como você fazer o exame. Doutor, não vim preparado. Mas não tem que fazer preparo, meu amigo, para fazer o exame, né? O paciente, quando ele quer fugir, ele arruma desculpa tudo que é jeito. Não, assim, o senhor está tendo algum problema intestinal, está com diarreia, porque de fato não pode. Está com um tipo de sangramento, alguma coisa, não pode ser examinado. Evidentemente que vai ser pior. Mas não existe preparo. O exame é rápido, é indolor, desconfortável, constrangedor. É chato, mas... né? E é engraçado. O cara, quando faz o primeiro exame, doutor, não sabia que ele é tão bobo assim. Eu achei que era uma coisa pior, né? O cara cria um estigma que vai passar lá um exame de 5 minutos. Eu quando fiz, um paralelo, mas quando eu fiz a minha vasectomia,
né, a gente vai pensando, né, nesse constrangimento, nessa exposição. Isso. E são procedimentos que são rápidos ali, você faz, acaba e vai embora. Mas o senhor falou uma coisa que eu acho que isso é muito importante. Uma das perguntas que me fizeram lá no meu grupo era assim, poxa vida, mas aquela pergunta básica, né, bem Certo. estereotipada, a medicina evoluiu tanto e por que ainda o exame toque. de toque? Mas aí o senhor trouxe uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que é o que se detecta, né? Sim. Então, a consistência tem que ser tal e eu posso encontrar um nódulo. Então, é totalmente diferente do resultado de um exame de sangue, que é o resultado do PSA. E aí a gente compreende por que eles se complementam, né? Porque ficava aquela coisa assim, aquelas brincadeiras bobas. Poxa, mas o homem... Hoje já tem cirurgia que você faz à distância, né? Você faz uma cirurgia cardíaca à distância. E na hora dessa detecção... Mas eu nunca tinha ouvido isso, que era para verificar deixa eu te falar a uma consistência. coisa, principalmente para você que não fez. Mas vou fazer. Ele falou como é que é a consistência, mas não existe autoexame, tá, Exato. Adriano? Sim. Não vá tentar não fazer o recomendo. autoexame Entendi. para saber se tem a consistência da Mas ponta do o teu Antônio nariz. Fagundes achou que tinha E autoexame. nem vai pedir né? para um amigo fazer também, tá? Tem que ser um médico. Não, você chega para o amigo e fala, ó, é só ver se tem a mesma consistência do meu nariz. Eu já Quebra sei um galho pra mim. Quebra um galho, né? Eu já sei que tem que ser neurologista, não pode ser com personal trainer. Não né? pode ser com personal trainer, tem que ser com neurologista. Agora eu já tô sabendo disso. Desculpa, doutor, Imagina. eu ia falar alguma coisa? Mas então, sim. nessa linha, né, o senhor comentou o vídeo, né? Aham. Um vídeo que saiu agora essa semana, que traz numa linguagem de humor, né? Sim, Um vídeo do Porta dos Fundos, e ali protagonizado por Antônio Fagundes, então tem toda a credibilidade. E quando o vídeo começa, ele começa a trazer dados estatísticos que são muito, muito interessantes, né? E aí ele entra naquela pegada, né, de humor e fazendo as referências lá ao exame de toque. Mas o que me chamou a atenção? Eu tive essa discussão com o André, eu falei, cara, o que você achou? Aí, como é que você falou para mim? Olha, como ele já tinha feito o exame, já tinha feito, já se cuida regularmente, ele falou, olha, eu vi como uma peça de humor. Sim. E para mim, por incrível que pareça, me tocou muito, porque eu não fiz ainda realmente o meu exame, né? Já estou com ele agendado, vai chegar na hora do baú aí, eu vou mostrar qual vai ser o meu baú. Inclusive, a surpresa desse programa é você fazer ao vivo, né? Não. Gente, vamos evitar, isso é bullying, vamos evitar esse tipo de coisa, não vou fazer ao vivo, mas vou fazer. E aí a frase final do Antônio Fagundes é a seguinte, ele faz aquela brincadeira toda, fala do autoexame, né? E aí o médico que tá com ele lá, acho que é um ator, assim, né? Ele diz assim, não. Aí ele fala assim, como é que ele diz? Ele diz assim, inclusive é um procedimento muito carinhoso. Ele fala, não, procedimento profissional, não leva para outro lado. Mas ele conclui o vídeo dizendo o seguinte, a mensagem final abre aspas, alguma coisa assim, tomar no dito cujo, Sim. né, é ter câncer de próstata, né, e não fazer o exame. E aquilo me sensibilizou. Porque, como eu não fiz o exame, como eu não passei por esse... Falei, cara, eu tô evitando fazer um exame de 30 segundos, né, que pode detectar, e agora eu já sei, pode detectar ali a consistência, né, da próstata. A presença de um nódulo, né? A presença de um nódulo. O PSA vai complementar isso, são exames que se complementam, e eu não estou fazendo por algum preconceito, alguma coisa assim, e eu posso ter câncer. Então, onde é que eu queria chegar? O que o senhor acha dessa linguagem do humor, já que o homem se comunica assim, bacana, como uma forma de veicular esse tipo de campanha? Ótimo. Só uma observação do que você falou, né? Por que eu não vou adicionar? É aquela velha história. Você chega para um soldado, você vai para a guerra, leva uma arma. Ou você quer levar duas? Né? Então é basicamente isso. O toque retal, o PSA, são duas armas que você une para tentar detectar uma coisa. Você reduz a mínima quantidade de passar batido. O que eu penso é o seguinte, nós médicos, nós somos treinados desde a faculdade a ter uma linguagem um pouco mais formal. Sim. Isso é por uma questão até de você ser treinado a um congresso, a dar uma aula, a tentar ser muito claro no que você fala. Nós temos um código de ética que nos rege a forma de se expressar, uma série de coisas que a gente não deve ter determinadas posturas. Mas o que é que eu penso como médico, urologista? Como é que eu penso como membro da Sociedade Brasileira de Urologia? Se você usa um humor ou uma outra ferramenta de você sensibilizar pessoas para me ajudar, entendeu?
Esse vídeo ele foi tão importante. Você veja, nós estamos aqui falando dele. Uhum. Ele conseguiu, por ser um ator, aí são atores, é um quadro, um programa de humor, eles usando uma linguagem muito difícil para o médico usar, quase que impossível, porque nós não somos, não nos sentimos, o ator até fala, não gosto de falar, fala doutor, fala a palavra, né? Sim, sim. Tá. Então assim, com isso, ele conseguiu fazer isso. Sim. Ele conseguiu, num quadro de humor muito engraçado, né? Nós somos um povo divertido, nós não somos alemães, nós somos nada contra eles, mas eles latino, né? Eles são muito formais, nós não somos assim. Ele conseguiu dar o recado. Então eu penso assim, se alguém quer me ajudar e ele pode me ajudar de uma forma que não está fazendo nada de errado e está transmitindo a informação adequada, eu acho que o vídeo ele é positivo nesse sentido. Ele conseguiu talvez chegar aos ouvidos de homens que jamais parariam para ouvir esse programa, tampouco entrar no portal lá da urologia. Vou lá ver nada de câncer de próstata. Tem um doutor lá de blazer falando, eu vou ver se o doutor só fala de doença, não, Antônio Fagundes. Então assim, é um vídeo que tem as suas peculiaridades, é um vídeo de humor, dentro de um programa de humor, que está falando de uma coisa séria. E deu o recado. Sim. Né? Ele nem então, tinha assim, o compromisso de trazer nada, né, dados estatísticos, e acabou trazendo. Né? E aí, usando um linguajar mais popular, zoou todo mundo, né? Zoou o urologista, zoou o paciente, e zoou o homem que não se cuida, não é? Sim. Você é bobo, cara, você quer morrer desse negócio. Então, assim, é um vídeo bacana. A gente não pode chegar lá e chancelar e sim. Pô, nosso vídeo, aquela não coisa é uma toda. peça técnica, mas né? é uma pessoa que você vê usando a linguagem deles, eles compraram a ideia. Colocaram na mesa, vamos né, trabalhar o assunto. Vamos trabalhar o Novembro Azul. Isso. Né? Eu achei aquilo. Eu, como homem, achei maravilhoso. Como urologista, achei interessante. Como sociedade de urologia que eu represento, eu falei: olha, são pessoas que estão, da maneira deles, tentando nos ajudar. Não, tá certo. Bacana. E isso desperta para uma outra coisa, né, André? Não sei se... vou puxar um assunto que a gente até discutiu ontem. O vídeo, ele foi um instrumento, né? Quando a gente está falando... E esse é o slogan do Novembro Azul, é um momento é chamado de momento de prevenção. Sim. Né? Só que a gente estava conversando ontem, né, da diferença do que é detecção e do que é prevenção. Porque na minha cabeça, né, quando a gente faz essa... Então, eu vou fazer o exame para prevenir. Né? E você ponderou, né? Cara, isso é prevenção ou já é detecção ou não de alguma coisa? Né? E aí a pergunta é assim, né? Quais seriam, de que forma a gente efetivamente previne chegar nesse quadro? Existe, né? Existe para essa questão, existe uma prevenção? O que a gente entende é que é uma doença, como eu te falei, que não há muita genética no desenvolvimento de um câncer de próstata, né? Mas existem fatores de gatilho, né? E hoje a gente entende que populações com hábitos alimentares ruins, muita gordura animal, pouco vegetal no prato, entendeu? Hábitos de sedentarismo. Por que o sedentarismo? É importante. Malhar agora é importante, porque a gente já percebeu que homens obesos têm mais câncer de próstata. A estatística é interessante, né? Sim. Então, por que o homem obeso tem mais câncer de próstata? Será que é a gordura abdominal ou é o estilo de vida que leva à obesidade e que também compromete aquela célula, né? Então, assim, existem alguns fatores que a gente considera como mudança de hábitos, né? E quando você fala em prevenção, eu vou mais longe. Eu vou citar uma amiga urologista, uma mulher urologista do Rio Grande do Sul, tem muitas mulheres no país, nós chamamos as orquídeas, depois eu explico por quê, que ela citou uma coisa muito interessante. Existem muitos... Fazer prevenção é o que a gente está fazendo aqui. Não no consultório médico. Consultório médico, não. Eu estou ali rastreando um urologista. Mas prevenir é você sensibilizar. Cara, procure saber qual é o histórico familiar de sua família. Opa! Meu amigo, procure fazer atividade física e procure se alimentar melhor. Pare de fumar. Está bebendo muito. Diminua sua ingesta etílica. Né? Isso é prevenção de câncer de próstata, de um monte de doença. Isso é que é interessante. E essa visão hoje da sociedade, você ter a visão integral do homem. Eu, André, saí da minha residência aqui no hospital de base e aprendi chegou lá, que idade você tem? Exame de próstata. Não. Como é que eu atendo um paciente hoje?
Exame de colesterol, exame de função do rim, função hepática, vamos dosar sua tireoide, vamos ver sua testosterona, como é que tá, falamos muito nela aqui. Quando foi a última vez que você teve um cardiologista? Nunca foi, não, mas eu não tenho nada, como é que você sabe? Né? Vão aferir a pressão. Você faz exercício, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Então nós, urologistas, nós acreditamos, a sociedade acredita, a Sociedade Brasileira de Urologia, que nós somos os porta-vozes da saúde masculina. Porque nós somos o cara que está ali na linha de frente, é onde os caras chegam, onde o homem chega. Uhum. Ele não vai, eu vou no endocrinologista, ele vai no uro. Aí a gente olha assim e fala, sua tireoide está ruim, vai ao endocrinologista. Então, a prevenção é um comportamento, é uma mudança de estilo de vida. Não é para virar aquele cara chato, natureba, não, todo respeito a eles, né? Mas assim, você não precisa virar uma pessoa que você não quer virar. Isso. Mas você precisa ter mais consciência consigo mesmo, né? Ou seja, de você tentar se alimentar melhor. O equilíbrio, né, doutor? O equilíbrio, né? Na vida. Agora tem isso, assim, mundo real, né? O ideal é que a gente tenha essa atenção, faça a prevenção, mas aí a gente está fazendo esse levantamento que 60% dos homens, eles só vão procurar um médico mesmo quando estão nas últimas, né? E aqueles que ainda vão, eles vão porque um agente externo fez ele ir, como a esposa, por exemplo. Então, assim, então nós temos, na realidade, pessoas que não fizeram esse exame, não fizeram nada preventivo e nada para detectar precocemente. Essas pessoas, existem alguns sintomas que elas podem ficar atento. Opa, tá acontecendo isso, tô com problema aqui de sono, eu vou urinar, tem problema. Tem alguma coisa que, mesmo que seja uma detecção tardia, mas pode sinalizar para essa pessoa, corre lá para ver se está acontecendo alguma coisa? Então, é muito interessante isso, porque quando a gente fala que o homem deve ir ao urologista aos primeiros sintomas de sinais de câncer de próstata, infelizmente a doença está avançada. Então, assim, o ideal é detectar um câncer sem sintoma. Ele é curável. Às vezes nem precisa tratar. É isso aquilo que eu falei. Não? É tão pouco agressivo, deixa ele aí. Mas se eu deixo os sintomas se manifestarem, e o problema é que os sintomas do câncer de próstata podem se confundir com uma outra doença, que é a hiperplasia prostática benigna. Entendeu? Dificuldade para urinar, sangue na urina, e aí isso aconteceu com meu pai. Acorda toda noite para urinar e tal. E é interessante você tocar nisso, porque veja só, nessa pesquisa, qual é a doença da próstata mais conhecida? Claro que foi o câncer de próstata. 78%, todo mundo já tinha ouvido falar de câncer de próstata. Os homens com 40 anos. Câncer de próstata. E outra doença da próstata, prostatite, que é a infecção da próstata, né? Hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno. Ninguém, uma parcela mínima, 30%, sabia mais ou menos o que era. Agora, olha que coisa paradoxal. Nós três aqui, tomara que nenhum dos três tenha câncer de próstata, mas inexoravelmente, se a gente envelhecer, nós vamos ter hiperplasia prostática benigna. Ela vai, em um determinado momento, acontecer. É uma mudança, a próstata cresce, ela incha, ela aumenta, ela fica grande de forma benigna e ela constringe, ela aperta a uretra e a gente urina mal. Às vezes precisa tomar remédio, às vezes precisa até operar. Então, assim, esperar sintoma para ir ao urologista, eu não acho que seja uma boa ideia. Sim, não é. Porque eu começo a perceber uma hiperplasia desde antes. Né? O paciente vai lá, seu Francisco vai lá no meu consultório todo ano. Aí passa um ano, tudo normal. Olha, Francisco, sua próstata começou a crescer. É câncer? Não, não é. É hiperplasia prostática benigna. O que tem que fazer? Por enquanto, nada. Vamos observar. E aí chega um momento que eu digo, não, Francisco, agora não dá mais. Vamos usar um remedinho aqui que é para diminuir essa próstata e tal. Quiçá lá no futuro a gente faz uma raspagem inteira e tal. Ou acontece uma coisa diferente, eu disse, Francisco, o PSA subiu, o toque retal está alterado, tem um câncer de próstata e tal. Então, você está um passo à frente, é muito melhor do que alguém atravessar. Claro. Se dá uma rasteira e você cair. Então, assim, a recomendação é que você vá ao urologista, mesmo que não tenha sintoma algum. Agora, claro, se tem alguém que está nos ouvindo, que está urinando mal, que ele vai fazer xixi, fica lá, peraí, só esperar um pouquinho. Não, agora vem. Aí vem, né? Para terminar a mesma coisa, termina devagar. O André, para. Tem mais 2 pinguinhos, parou, né?
E aquele cara que acorda 1 ou 2 vezes à noite para urinar, meu amigo, tem que ir para o urologista, tem alguma coisa errada, pode ser com a próstata, pode ser uma outra doença como diabetes, mas precisa ver o que está acontecendo com esse hábito de urinar. Mas a mensagem principal é não esperar sintomas. Pra quê? Isso. Não esperar Né? sintomas. Porque, como eu falei, é muito mais fácil qualquer doença você tratá-la desde o início, né? Eu fiz meus exames agora recentemente, estavam bons, eu até brinquei com a minha amiga, a minha próstata deve estar com uns 40 gramas. Aí ela disse, você está péssimo como urologista, só deu 27 gramas. Mas que bom, porque eu tô um passo à frente, né? Então é interessante isso. Eu acho que o principal disso tudo que a gente está conversando é quebrar esse estigma. A gente, eu acho que comentou num outro episódio. Isso é o principal, né? Da coisa de que o homem não se cuida, ele se trata. Né? Eu acho que é isso que tem que mudar. Isso mesmo. Né? Porque é claro que nós temos que ficar atentos aos sintomas, aos efeitos, mas, meu amigo, vá ao médico antes que aconteça. Né? Vá fazer o seu check-up, vá fazer o seu EPS, né? Porque eu acho que o que nos limita muito, e esse é um outro assunto, esse eu tô doido para entrar nesse, que é onde vão surgir as principais dúvidas e como tem coisa, né, assim, do arco da velha, né? Uma das coisas que nos limita muito são os mitos, né? Os mitos, os tabus em volta desse assunto. Um deles, né, que é evidente, é o toque, né? Então Claro. a gente já conversou muito sobre isso, sobre esse constrangimento, por que a medicina já evoluiu e tal. Mas tem um monte de outras coisas. Então teve uma coisa que o senhor falou que eu tinha até registrado aqui, o senhor já falou algumas vezes sobre a questão da hereditariedade. Sim. Né? Então eu já vi gente dizendo assim, meu caso, por exemplo, meu pai teve câncer. Ele faleceu há 2 anos, não foi pelo câncer. Ele faleceu... De próstata. De próstata. Certo. Ele faleceu aos 83, teve câncer aos 60. Certo. E fez o tratamento. E olha que foi detectado numa fase já mais avançada. Um pouco mais adiantada. Mais avançada, né? Mas fez o tratamento, deu tudo certo, enfim. E aí eu já ouvi, bom, se meu pai teve câncer, eu vou ter também. E já ouvi o outro lado da moeda. Não, na minha família não tem ninguém com câncer de próstata, logo eu não vou ter. Então esse é um dos mitos. A hereditariedade, ela é decisiva, taxativa, fatídica? Não. É assim, já que você falou de sua vida, eu vou falar da minha, né? Veja que interessante. Seu pai diagnosticou um câncer de próstata aos 60 e 60. E morreu aos 83. de outra doença. De outra coisa. Olha que maravilha. Né? Olha aí. Veja só, Adriano, eu entrei na faculdade, meu vestibular foi em 1986. Pô, tá rodado, hein? E quando eu me lembro bem que eu fazendo prova para o vestibular, o meu avô materno padecendo de câncer de próstata. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar de próstata. Era aluno de ensino médio, né? Então ia para o ensino superior. E meu avô sofreu. Numa época que não havia PSA, pô. Não existia PSA. Nossas ferramentas de diagnóstico e de terapia para câncer de próstata era uma coisa, não vou falar medieval, mas eram toscas. Então meu avô sofreu. Meu avô, eu vivi isso, observei o meu pai urologista, ou seja, o genro urologista, mas puxa, então ele tinha acesso, mas a medicina era muito acanhada. Veja que faz muito pouco tempo, como nós evoluímos. O seu pai foi outra história. Sim. Havia PSA, havia recurso, havia medicação e tal. Então, mesmo que a gente faça um diagnóstico de uma doença avançada hoje, nós temos um recurso tecnológico tão bom em termos de medicação que nós conseguimos evitar que aquela doença mate o paciente, a gente prolonga a vida dele, a gente não cura, mas a gente consegue dar dignidade e conforto. Mas o ideal não é isso, o ideal é curar. Então eu tive o meu avô que viveu essa realidade, tem um tio materno, filho desse avô, que teve o diagnóstico. O médico me ligou, não tio, é isso mesmo. Opera, tá curado. 80 e poucos anos, curtindo a vida, acima e para baixo, toma um vinho, viaja, curte a vida, o câncer de próstata dele ficou para trás. E eu conversando com ele uma vez, pô tio, eu sou a próxima geração, hein, porque, ou seja, o avô, o tio... Mas isso quer dizer que eu vou ter? Significa dizer que você vai ter? Não. Nós dois temos uma predisposição aumentada. Nós somos homens de atenção especial. Nós precisamos ficar atentos à nossa próstata porque nós dois temos histórico familiar.
Ah, não, como na minha família não teve, então eu estou isento. Eu disse, não, senhor, você pode até ter um risco estatístico menor, mas você pode ter. E tem uma coisa interessante, né? Se nós pegarmos homens com 90 anos de idade e formos biopsiar todos eles, praticamente todo mundo vai ter câncer de próstata. Aí é aquela coisa do câncer pouco agressivo, que vai acompanhar a vida toda e ele não vai morrer daquela doença. Entendeu? O problema é quando o diagnóstico surge na idade que surgiu para o seu pai, surgiu para o meu avô, né? Então a gente tem que tratar essa doença porque ela é lenta, ela é preguiçosa. O câncer de próstata é uma tartaruga. Ela vai, ó, devagar, mas ela vai. Gradualmente. E quanto ao tratamento, essa é uma coisa interessante, né? Ah. Eu imagino que desde a da época do seu avô, muita coisa evoluiu Demais. no tratamento. Então, ou Sim. seja, tudo que a gente está falando aqui é para detectar o quanto antes, e aí como vai estar o leãozinho pequeno, né? Mas como é o tratamento hoje? Porque assim, pronto, fato, mito, né? Até tudo que está vermelhinho aqui são fatos ou mitos, para a gente Sim, perguntar. isso. Muito se fala, olha, poxa vida, eu vou fazer esse tratamento do câncer de próstata, vou ficar impotente, Uhum. né? O tratamento do câncer de próstata é pior do que o câncer em si. Então, assim, como que tá hoje, doutor, essa pessoa que, olha, eu tô com câncer, e agora? E agora? Primeiro eu lhe garanto que ficar com câncer de próstata é 1000 vezes pior do que um tratamento. Tem nem que comparar uma coisa com a outra. Então, quando você tem um câncer de próstata e ele é agressivo, é um filhote de leão, não é um filhote de um gato, ou seja, eu preciso tratá-lo, eu tenho duas alternativas. Ou eu faço uma cirurgia para extirpar a próstata. Vamos imaginar que nessa mesa, o copo aqui dando a pause seja a próstata. Eu tenho que Tirar. removê-lo do corpo inteiro, por inteiros, toda a próstata, né? É o que é chamado de procedimento radical, né? Foi o Exatamente. que aconteceu com O meu nome pai. técnico é prostatectomia radical. Então, hoje, evoluiu, né? A prostatectomia radical aberta, o cirurgião opera a moda antiga, depois o laparoscópio, e agora com robótica. E as pessoas, é bom até falar isso, que as pessoas acham que um robô vai entrar na sala e vai operar. Não. O robô é o seguinte, sabe? Você senta num console uma mesa, aí você tem um vídeo de 180 graus em que você entra ali, você tem uma visão fantástica. O robô basicamente são braços robóticos, né? São 5, 6 braços robóticos. Você tem pedais e joysticks e você começa a fazer movimentos e esses braços repetem com extrema delicadeza e precisão. Então, assim, o tratamento curativo para o câncer de próstata é uma prostatectomia radical, onde você retira toda a próstata e reconstrói a anatomia. Muito bem. Uma radioterapia pode tratar um câncer de próstata no local? Pode. O que é melhor? Isso é uma eterna briga entre um radioterapeuta e um cirurgião. Mas o que eu posso dizer é que, às vezes, você faz uma prostatectomia radical e ali restou um pouquinho de próstata e você precisa complementar a terapia. E aí você faz uma radioterapia, por exemplo, para pisar no pescoço e você derrubou e agora pisa no pescoço. E você liquida a doença. Você, quando precisa fazer uma terapia complementar após uma radioterapia, já é muito mais complicado. Então, a prostatectomia radical ainda é o padrão ouro do tratamento. Você falou em consequências. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a função da próstata? Então, doutor. Eita, tá vendo? Tu não estudou Perguntou antes? para você. Não foi pra mim? Para que você. serve a A próstata? próstata. Sei lá, cara. Além de tomar toque e tal. Não, mas não é. Para constranger o Além de homem, doutor? constranger- É para constranger o homem? Não, mas, cara, essa pergunta é boa, porque Entendeu? vamos lá. Café também, doutor? Eu acho que no senso comum, Para que serve uma próstata? correndo o risco de pagar um mico, de não entender de nada mesmo, a vinculação que eu faço é de algum... Olha, não vou Olha aí. pagar esse mico, quero saber na internet, né, bicho? Então, vamos lá. É alguma regulação, alguma vinculação com a atividade sexual. Exato. Acertei? Quase. Olha aí, rapaz. próstata Tu não estuda... Tirou cinco. É um órgão reprodutivo. Certo? Assim como o útero. Para que serve um útero? Só para parir. Né? O ovário não. O ovário serve para produzir estrógeno e óvulo. O testículo para produzir testosterona e espermatozoide. E a próstata é como se fosse o útero do homem. Ele é um órgão reprodutor. Aquilo que nós ejaculamos e que a gente vê, que a gente chama de esperma, ele é composto, de líquido prostático. A próstata produz 90 e poucos % daquilo que a gente ejacula.
e o restante que sobra é fluido seminal com os espermatozoides. Então, a função prostática é produzir um fluido, um líquido que serve para manter nossos espermatozoides vivos fora do nosso corpo até que eles encontrem um óvulo. Então, claro que se você vai lá e tira uma próstata ou faz uma radioterapia nessa próstata, qual é a primeira consequência, Adriano? Reduz é zero, André. Você para de ejacular. Sim. É o que a gente chama do orgasmo seco. Orgasmo seco. Doutor, vamos usar um português mais simples, mais sem, né? Doutor, tô gozando seco. Eu disse, mas meu amigo, você fez uma prostatectomia radical. Você vai sentir prazer no orgasmo, mas só que não vai sair. Porque a próstata foi removida. Então, quando você remove uma próstata, você tem esse impacto. E é claro, aí falando como andrologista, o ato de ejacular, ele é muito importante para a sexualidade. Vários aspectos. Não, doutor, para mim, se não houver uma ejaculação, não houve a relação. Então, existe todo um contexto de sexualidade nisso. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, hoje eu não faço mais prostatectomia radical, porque eu trabalho numa clínica multidisciplinar. Eu trato os pacientes que vêm da prostatectomia radical para fazer reabilitação sexual. Então, eu lá na clínica, eu já atendo antes. Você vai fazer uma prostatectomia radical, passa pelo Eduardo que ele vai te contar o que é que vai acontecer. Olha, você vai perder a próstata. Você não vai mais ejacular. Você ainda quer ser pai? Não sei. Então vamos congelar seus espermatozoides. Tá. Ah, não sei. Então deixa pra lá. Tá. Quando você faz essa cirurgia, mesmo que com a técnica mais sofisticada, usando um robô, aquela coisa toda, não tem jeito. Existem pequenas lesões, tanto em veias, em artérias, como em nervos, que podem, Adriano, comprometer a qualidade da ereção pós-operatória. Se o senhor ia chegar. Então, exato. E aí é que tá. O problema é que, às vezes, a cabeça, nós somos muito sabotadores de nós mesmos, né? O cara já tem uma relação que já não é essas coisas todas. Mas quando ele passa por uma cirurgia dessa, ele quer ter a relação que ele tinha aos 30. E a gente tem que ser muito maduro em relação a isso. Então a pergunta é como é que era antes da cirurgia, porque se não já era legal, vai piorar mais. É perfeita, então suas chances são um pouco melhores. Mas qual é a boa notícia? Disfunção eretora tem tratamento. Ok. Sempre. Às vezes é o comprimido, às vezes é um comprimido mais outro, é um comprimido todo dia, mais um comprimido antes do namoro. Vocês sabiam que tem tratamento de injetar medicação no pênis para dar ereção? Existe isso. Quando o comprimido falha, é simples, pode ser esquisito, mas eu pego uma canetinha especial, rodo aqui, como se fosse não vou fazer propaganda do remédio, aquele de emagrecer, põe aqui no pinto, em 5 minutos, tá. Né? E quando tudo falha, uma prótese peniana. Ah, Eduardo, mas isso é muito ruim. Eu concordo. A melhor coisa do mundo é eu me excitar e ter uma ereção. Claro. Mas eu prefiro o quê? Morrer de uma metástase de câncer, sofrer e tal. Será que um cara com dor de metástase vai conseguir transar, André? Não. Então, doutor, eu estou entendendo o seguinte. Essas duas... Só para complementar, sim, claro. Existe um impacto e ele não é absoluto. Ele vai depender muito de como é que era a minha saúde sexual antes da cirurgia, as minhas condições metabólicas, minha condição de saúde. Quanto pior vai ser o impacto. Não pode ir tudo para conta da cirurgia, né? Não. Não pode ir tudo para conta. Pô, antes não estava bom e continuou ruim depois. Vai piorar um pouco. Tem um vai piorar. psicológico aí, né? Mas a minha dúvida... Não, minha dúvida não. Para ver se eu entendi direito. Então, dessas duas consequências, né? Uma que é uma possibilidade de impactar a ereção e a outra é a produção do esperma. A da ereção, a solução. Claro. Agora, da produção de esperma... Jamais. É como se eu tirasse, por exemplo, uma pessoa que perde os rins por algum motivo vai fazer diálise. Ela não vai urinar. Entendi. Entendeu? Se eu tiro umas glândulas salivárias, eu não vou mais produzir saliva. Se eu tiro a glândula produtora de sêmen, eu não vou de esperma, eu não vou mais ter esperma. Mas assim, a sexualidade pós-operatória é um assunto tão sério que hoje em congresso nós temos aulas de reabilitação eretora pós-prostatectomia radical. Eu costumo dizer o seguinte, cara, você vai lá, convence o cidadão a vida toda a fazer seu screening, seu rastreamento, aí ele tem um diagnóstico, você vai lá, vou te curar, vou fazer a melhor cirurgia possível, você vai lá, cura, o PSA do cara cai para 0,05, ele fica bem, fica saudável, tal, mas doutor, agora a minha função, não, isso não é bobagem, você não vale não, você tá curado. Não, o tratamento só termina quando ele diz, não, minha vida tá perfeita. Eu tenho vários pacientes que passaram por prostatectomia radical que têm sua vida sexual. Muda, André? Claro que muda. Porque eu vou ter que tomar uma medicação, porque eu não vou mais ejacular. Mas é tudo,
Mas Entendeu? isso tudo reforça a necessidade, se a gente não quer passar por isso, não quer ter esse risco, reforça a necessidade da detecção precoce, o mais cedo possível. Assim, o impacto sobre a sexualidade, o Adriano citou emocional, é muito difícil você ter um diagnóstico como esse. Né? Qualquer diagnóstico oncológico, ele é um impacto na vida de uma pessoa. De médico, uma pessoa, talvez seja até pior na cabeça do médico, né? Porque ele tem conhecimento, fica se perguntando e tal. Então, claro que existe o choque emocional do diagnóstico, né? Depois você tem um choque físico, que é uma cirurgia. Depois você vai se ver diferente, puxa, eu não ejaculo mais. Mas o que não pode acontecer é você deixar esse cara desprotegido, desgarrado por aí. Pega a mão dele, não, vem cá, vamos te cuidar. Muitas consultas minhas acontecem lá da esposa. Uhum. A esposa tá ali, pô, acho bacana, né, cara? Porque está lá, ela tá ali, parceira. Eu vim aqui, não, doutor, vamos em frente e tal. E tudo depende do quanto que eu quero viver. Claro. Não tem, essa conta não fecha. Não, eu prefiro manter a minha ejaculação, a minha vida isso. sexual. Eu não, tô aqui essa rindo conta, sozinho. cara, essa conta não fecha. Não fecha. Isso é conta de boteco, porque você vai chegar lá na frente. Cara, você vai estar tão. Desculpa a maneira de falar, mas você vai estar tão ferrado de sua Sim. doença que você não vai pensar em sexo, meu amigo. Não, e custo Entendeu? emocional para a família, financeiro. Cara, mas é engraçado, eu tô rindo aqui sozinho, né? Não. O Eduardo tá falando ali e eu tô aqui. Cara, como é que é a cabeça de homem, né? Não, cara. Porque assim, né? Então, você começou falando. Então, olha, o primeiro efeito é a questão da ejaculação e O da... cara já vai fazendo conta aqui. e do processo reprodutivo. Eu falei, não, mas aí eu tô pensando aqui, né? Eu já tenho filho com 30 e 26, não quero ter mais filho. Então, tô nem aí. Né? Onde é que eu quero chegar? Aí tem o risco de, cara, se você tiver com câncer e não cuidar e tal, você pode morrer. Falei, tá, morrer. Tá, morrer, todo mundo vai morrer. Agora, aí chegou no ponto, né? Ele vai falar disso, ele vai falar disso. Eu só tava pensando aqui na disfunção erétil. Né? Então, como é que a cabeça da gente funciona, né? Sim. Então, poxa, tive câncer. No caso específico do meu pai, aos 60 anos, ele fez Prostatectomia. né, o procedimento radical, retirou e depois fez o tratamento e tal. Ele com 60, eu acho que eu tava com uns 30 e alguma coisa, e eu ficava, pô, cara, né? Então, pai, vou falar, será que meu pai tá broxa? Será que, né? Então, como é que funciona a cabeça da gente? Em volta, tem vários outros fatores que a gente tem que considerar para a qualidade de vida masculina, né? Uhum. Mas a gente fica em volta do que ali? A tal da disfunção erétil, né? Virilidade. Da virilidade. É. Isso. Você sabe- Da expressão da masculinidade por meio da ereção, né? Quando você... Engraçado, né? Mas isso é cultural, né? É cultural, de várias culturas, né? Roma Antiga, né? Você vai a Pompeia, não sei se você vai a Pompeia, cara, tem pênis desenhado nas ruas, assim, Sim. apontando os caminhos, por conta de Fertilidade, toda uma cultura que se desenvolveu, em que um pênis é um sinal de Viril, força, né? De puxa vida. E assim, o que é que acontece? Pênis é um órgão eretor, ele precisa, para ter uma ereção, ele precisa de sangue lá dentro, basicamente. E aí eu preciso que isso aconteça na hora certa. Que hora certa é essa? Eu quero agora. Estou pensando em sexo, eu estou com uma ideia aqui, né, libidinosa, eu estou de lado aqui de uma pessoa que, poxa, é agora. Então esse comando ele tem que acontecer. Após uma prostatectomia radical, essa resposta ela se torna lenta ou até ausente, a depender de como as coisas eram antes. Disfunção erétil, essa é a minha especialidade principal dentro da urologia, né? Ela tem tratamento. Em qualquer nível. Né? Vendo aí, cara? Aí eu tenho. Exato. Aí você pega. As pessoas são muito engraçadas, né? Se você vê, vamos ver aqui um cara, que coisa legal. Foi ali no Parque da Cidade, passou um cara correndo. Uma prótese na perna. Correndo. Isso. E eu não consigo acompanhar, porque eu sou um péssimo corredor. Eu não correr 1 quilômetro canso. Não é a minha praia. Minha praia é outro tipo de atividade esportiva. Aí o cara acha que é muito legal pôr uma prótese na perna para correr. Mas quando ele diz, não, eu preciso pôr uma prótese peniana para tratar. Não, aí não. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. E levando em consideração que a prótese peniana, ela não é visível, ela é no interior do pênis. Então, assim, o que eu falo para o paciente é o seguinte: o senhor vai ser submetido a uma prostatectomia radical. Essa cirurgia vai trazer impactos sexuais irreversíveis. O senhor não vai mais ejacular, o seu orgasmo vai estar presente. O que vai acontecer com a sua ereção, nós só vamos saber disso depois quando o senhor voltar do consultório, 2 meses depois da cirurgia, para a gente conversar. Eu vou lhe dar remédios para tentar minimizar esse dano, mas algum dano vai acontecer. O que vai ser preciso para a gente deixar de uma forma boa
Eu só vou saber com o passar do tempo. E o meu limite é o seu limite. Se você me disser, não, Eduardo, você tem carta branca, vamos em frente, vamos... eu vou até onde, né? O senhor vai ter a ereção, porque se de tudo falhar, o comprimido falhou, as injeções intrapenianas falharam, eu duvido que uma prótese falhe. Sempre há a solução, né? Não é? Agora não, isso aqui eu não faço, isso aqui também não, isso aqui é coisa de moleque. Não, aí peraí, o senhor está começando, é o soldado que vai para a linha de frente com uma pistolinha, né? Então esse aí não... Só uma mensagem para os amigos do poker. Gente, tem solução, entendeu? Aí a galera aí, Daniel, Átila... E não fumar no poker, porque também não ajuda o médico. A gente vai tocar nisso também, voltando para os tabus, mas ainda no tabu que envolve a questão da virilidade, da sexualidade. Eu recebi umas perguntas aqui, eu acho que você até comentou antes da gente começar a gravar. Antes da detecção, antes da existência do câncer, o exercício, a atividade sexual, ela leva para um lado ou para outro? Ela pode, se faço mais sexo, pode me levar ao câncer ou se faço... Então. Deixa eu complementar aqui, doutor. Bem, que tem a questão do ato sexual, mas a masturbação também, né? Tem algum benefício ou malefício? Eu não sei se vocês falam isso lá no Vem Pro Uro, né? No programa de vocês, né? Porque a masturbação é uma coisa presente desde o adolescente até o homem morrer. Até nos animais. Até nos animais, né? Então, assim, qual tem algum impacto? Tanto faz, benefícios, malefícios, então, ato sexual e a questão da masturbação. Quando a gente fala em medicina sexual, quando a gente fala em sexologia, a gente está falando em desenvolvimento de um autoconhecimento, a masturbação é uma ferramenta muito interessante para um adolescente, seja do sexo masculino ou feminino, se conhecer. É se masturbando que você... sua primeira experiência sexual costuma ser uma masturbação, né? O hábito masturbatório, ele não é considerado um problema orgânico, tampouco emocional, desde que não seja uma coisa patológica. Um exemplo, né? Um homem adulto, 30 anos de idade, 3, 4 masturbações diárias. Está havendo um transtorno aí, né? Um transtorno de comportamento, não é normal que isso aconteça. E deixando, às vezes, de fazer com outra pessoa também, né? Tudo em excesso pode trazer problemas. Então, assim, masturbação, tirando os aspectos religiosos, que às vezes é uma barreira importantíssima, que você também não vai entrar nesse mérito. Sim. Né? Não tem problema algum. Perfeito. O que acontece com câncer de próstata? Aí entra a história do alimento, da poluição, do estilo de vida e tal. Nós acreditamos que existem fatores ambientais, como o que a gente está comendo, o que a gente está respirando, o que a gente está pondo para dentro do nosso corpo, seja em forma líquida ou sólida e tal, que esses elementos químicos ruins são talvez um dos gatilhos que são deflagradores do câncer de próstata. Como a próstata produz esperma, eu acabei de explicar isso aí para vocês, Sim. há uma teoria. Se quanto mais eu ejaculo, mais eu estou purgando, eu estou limpando a minha próstata desses elementos que ficam ali estagnados. Isso é uma teoria, tá? Uhum. E, teoricamente, uma frequência ejaculatória, que pode ser por masturbação ou relação sexual, seria salutar. Não justifica o cara chegar e vou masturbar 4 vezes por dia porque eu não vou morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, teoricamente, essas ejaculações irregulares, elas são saudáveis, né? E até ontem me fizeram uma pergunta, né? Essa pergunta de uma outra maneira, numa palestra. Doutor, transar todo dia protege? Eu disse, cara, eu respondi dessa forma, mas isso é um excelente argumento para você incrementar a sua vida conjugal. Então você fala chegar que em casa hoje. Olha, eu preciso e tal. Mas teoricamente, sim, uma ejaculação mais regular pode trazer algum benefício, mas não vai te blindar. Ok. Tá? Mas já ajuda aí, né? Pois é. Já tem no mínimo como o poder de convencimento, né? Exatamente. Ainda nos tabus. Nós estamos em 2023, em 2020, eu fiz a vasectomia. Certo. E aí os colegas perguntaram lá, né? Se fazer a vasectomia, qual é a relação que ela teria, se pode ter ou não, né, com um possível câncer. Então. Se ela pode derivar... É zero, né? Nada a ver. Não, teve um congresso americano, não estou lembrando a data, na década de 90, eu estava terminando minha residência. Estatística é um problema, né, Adriano? Se eu pegar uma estatística, se eu der na mão de um cara muito inteligente, ele tira daquela estatística qualquer coisa.
se ele tiver, né? Então, o americano, ele pegou, o cara teve uma ideia, vamos ver qual é a incidência de câncer de próstata na população vasectomizada de um determinado estado norte-americano. Era muito alta. Muito alta. Nessa conversa aqui que a gente já aprendeu, né? Eu espero ter transmitido alguma informação. Câncer de próstata é doença de homem novo, ou jovem ou com mais idade? Com mais idade. Tá. Você fez sua vasectomia com que idade? Eu fiz tô com 52, eu fiz com 49. 49. Quantos homens com 20 anos, 25 anos de idade você conhece vasectomizado? Nenhum, na verdade. E quantos com essa idade você já viu com câncer de próstata? Também. Pois é. Aí o cara pegou essa informação. A maior parte dos homens vasectomizados tem câncer de próstata. Claro. Tem Por causa idade da associada, né? Cara, Claro. isso virou uma confusão. E aí sai uma nota, vamos suspender as vasectomias até entender melhor. Mas era uma coisa ridícula. Mas quando uma entidade científica vê um trabalho desse, a gente tem que agir. Aí depois provou-se, isso aqui é uma contaminação estatística, porque a população que se vasectomiza é uma população que já está dentro da faixa etária de ter câncer de próstata ou está muito próximo dela. É claro que se eu for lá na frente, aos 60 anos de idade, se os homens com 60 anos de idade, quantos são vasectomizados? Uma parcela significativa. Mas a vasectomia, ela não tem absolutamente nada. Pronto, ainda bem que eu falei, né? Quer dizer, a vasectomia interrompe o fluxo seminal de espermatozoides para a próstata. Seu esperma não mudou em absolutamente nada depois da vasectomia. Eu duvido que você tenha, olha, mudou, ficou diferente. Não sei pelo microscópio, está zerado, não tem espermatozoide, mas as características físicas não mudam. Então, não. Não. Ótimo. Agora falando em vasectomia, tem a questão da fertilidade, né? Então, assim, apesar desse programa ele ter ali como foco principal esse homem, né, da meia-idade, que também, às vezes está num segundo casamento, às vezes até terceiro, e quer ser pai ainda numa idade pouco avançada. Inclusive o doutor Alencar, que esteve aqui conosco, né, 81 anos, mas ele teve os filhos mais jovens, ele teve com 50 anos, né? E, bom, mas tem a questão também da vida sexual do adolescente. Então, fertilidade, essa questão do homem poder engravidar uma mulher, tem idade mínima, tem idade máxima, o que influi nessa capacidade do homem engravidar uma mulher? Posso complementar? Tem até a ver com a questão da que o senhor falou, né? Que o homem ele vai produzir até, mas tem a qualidade desse esperma. A qualidade do espermatozoide. Exato, tem até esse fato ou mito aqui, se conforme a idade, a qualidade desse esperma pode trazer algum risco para a criança, né? Então, nascer com algum problema, então... Tem a tal da mobilidade. Isso, lá, eu estudei, cara, esse é um fenômeno cada vez mais comum, né? Eu fui pai aos 46, meu filho mais novo nasceu, eu tinha 46 anos de idade, hoje eu sou um pai coroa, coitado. Ele, papai, vamos jogar bola, vamos jogar videogame. Vamos jogar o FIFA no PlayStation. Tadinho, mas assim, primeiro é um desafio mental, você ser pai de uma criança, então você tem que estar sempre tentando se comunicar com ele, isso é muito legal, eu acho que é uma das formas de se manter jovem, né? Bacana, eu tenho essa experiência, é muito boa para mim. Mas assim, com o passar do tempo, assim, a gente sempre acreditou que não tem problema. Tem espermatozoide e tal, mas a primeira consequência, sabe, André, você pode adoecer, pô. Eu tenho 50 anos, nunca fui pai, mas eu vou ser em algum momento, eu posso desenvolver um câncer de próstata e parar de ejacular. Tá bom, eu ainda posso ser pai fazendo a fertilização in vitro, o Eduardo vai lá, aspira o espermatozoide, põe no microscópio, mas pode. Eu posso desenvolver uma outra doença hormonal, ter que tomar hormônio e eu vou parar minha produção de espermatozoide. O problema é que com o passar do tempo, assim, nós homens 50 a mais, nós vamos desenvolvendo determinadas mudanças corporais que vão minimizando a nossa... Minimizando não é bem a palavra, nós vamos tendo um nível de saúde diferente. E hoje em dia, veja que interessante, nós sabemos que a gente põe no microscópio aquele espermatozoide, vê lá ele nadando, bonitão, o formato, o design do espermatozoide legal, mas o que é um espermatozoide? O espermatozoide é um veículo, é como se fosse esse copo que está trazendo para o meu corpo água. Eu não estou bebendo o copo, eu estou bebendo a água que está aqui dentro. O espermatozoide faz a mesma coisa, o espermatozoide leva para o óvulo a informação genética que está aqui dentro. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente se expõe a agressões de todo tipo que você puder imaginar. E aí vem uma história chamada radical livre. E essa informação genética dentro desses espermatozoides, com o passar da idade, quanto mais velho eu sou,
mais coisas eu tive na vida, mais eu adoeci, tive Covid, tive dengue, eu tomei remédio para isso, eu tomei aquilo, eu tive infecção. E a gente entende que vai havendo um estresse oxidativo, retraduzindo, radical livre. Sim. E essa informação genética pode ficar corrompida. Então, estudos mostram uma maior incidência de autismo em filhos de homens com mais de 5 anos. Aí vem o que é um homem, o que é a idade paterna. Estatística é muito complicada, porque alguns trabalhos consideram que a idade paterna avançada é acima dos 45, outros dizem que não, é os 50, outros já dizem que é os 55. Mas, de uma maneira geral, quando eu tiro esse número e ponho todo mundo no mesmo cesto, há um risco maior de doenças psiquiátricas nas crianças. Aí tem várias teorias para isso, que é aquela coisa do espermatozoide frágil, que você deve ter visto no Google e tal. Mas assim, e aí começa a haver uma alta incidência de perda gestacional. A mulher engravida perde por conta desse espermatozoide que não tem tanta qualidade. Mas assim, nós temos hoje na medicina recursos para tentar minimizar isso através de técnicas de medicina reprodutiva, né? Mas assim, respondendo, sim, tem um leve comprometimento de qualidade reprodutiva. Mas vamos estar sempre produzindo espermatozoides. E no adolescente? Primeira ejaculação, já pode potencialmente ser pai. Isso é muito sério, né? Tanto para menina como menino. Uma gestação no momento de vida tão delicado, isso é muito ruim, né? Sobre vários aspectos de vida, biológicos, psicológicos. Então, sim, o garoto que está ejaculando para a primeira ejaculação, ela vem com espermatozoides. É o melhor espermograma do mundo que ele tem? Não. É potencialmente reprodutivo? Sim. Ok. Então, é muito importante entender isso. Então, assim, e falando voltando para o adolescente, falando em medicina reprodutiva, porque que também é um outro aspecto que deve ser levado a um garoto, até para você ver como é que é a saúde reprodutiva desse garoto que no futuro vai querer ser pai. Existem doenças como varicocele, que você quando detecta e vê a alteração desde sempre, você já pode tratar isso, entendeu? Então, assim, teoricamente, qualquer ato sexual desprotegido, ele tem um potencial reprodutivo. A não ser que seja um homem, o Adriano aí, que fez uma vasectomia, então ele já relaxou, né? Demais, sabe que pode reverter, né? Espontaneamente. Sim, É raro, importante. Não pretendo não, mas... Não, digo assim, você sabe que há um risco baixo de uma para cada 1000 vasectomia, uma reversão espontânea. Só deixar, É mesmo? Mas... Fica ligado aí, hein? Fica ligado. Mas essa informação é muito boa de compartilhar, né, Adriano? É importante, assim. Nossa, aqui a gente já teve aqui uma aula aqui. Eu tenho 50 anos e assim, talvez 40% ou 50% do que o doutor disse para mim é novidade. Ah, que bom. Não, eu confesso que a gente conversando, eu percebi assim o quanto eu estava despreparado, né? Porque realmente a falta de hábito do se cuidar, né? Você só vai ao médico quando, de novo, né? Quando precisa, quando tá sentindo dor. Então... Mas ainda na fertilidade, eu não sei se você ia mudar de tópico. Tá nos tabus ainda, mas vamos lá. Mas é o tabu, realmente tabus sobre fertilidade, doutor. Que eu acho que é um assunto interessante tanto para homem quanto para mulher, mas a questão do calor para o espermatozoide, né? E assim, sendo muito prático, muito real mesmo. Olha, o tipo de cueca que você usa, o tipo de esporte, também não sei se é um mito, a questão da pessoa que anda muito de bicicleta, né? Se há um impacto também nessa qualidade, né? Então, cigarro versus qualidade, espermatozoide e fertilidade também. Então, isso é mito. O que é mito? O que é fato sobre os cuidados que um homem pode ter? Olha, eu quero ser pai, quero que meus espermatozoides tenham boa qualidade. Então, o que eu não devo fazer? O que eu devo fazer? Existe isso? Existe. E você sabe que a pior aula, assim, a gente quando começa a trabalhar no meu, você tendo uma oportunidade profissional, a pior missão que me deram na vida foi uma aula, estilo de vida e infertilidade. Eu falei, mole, né? Vou dar uma aula sobre isso. Cara, aí eu ia falar para médico, aí comecei a buscar artigo científico. Entrei em pânico, faltando assim, cara, não é possível. Os artigos são muito superficiais. O que acontece, o André? A gente sabe que a resposta é sim. Mas, assim, é muito difícil ir lá e provar isso, né? Veja, eu acabei de dizer que quanto mais a gente vive, mais a gente, entre aspas, se contamina com tudo. Né? Então, aí já a resposta está dada.
Quanto mais cigarro, quanto mais álcool. Existem drogas, maconha, que é uma droga muito, vamos dizer assim, permissiva, muito... Acessível, né? Eu não diria nem isso, é uma droga assim, muito, entre aspas, descriminalizada na cabeça da população em geral. Ou eu acho que é o THC, né? É isso. Isso. Ele interfere a motilidade do espermatozoide. A gente sabe disso há décadas, né? O uso de medicações para calvície também, né? Então a gente sabe que o estilo de vida ele é diretamente proporcional à qualidade reprodutiva. Se é ruim, se eu não tenho bons hábitos, sei lá, de vida saudável, não é que eu vou ser infértil, mas isso não me ajuda. Primeiro ponto. Ah, mas eu tenho 10 filhos. Bom, para você. Ou não, né? Não sei, 10 filhos. Bom para você. Mas se você tá com dificuldade reprodutiva, corrija isso. Cueca, muito interessante. O testículo não gosta de calor. Eu brinco com meus pacientes. As mulheres têm os ovários lá dentro do abdômen, não toma bolada, não toma pancada. Não foi maldade da natureza. Para funcionar bem, a parte reprodutiva do testículo, testosterona não, mas a parte reprodutiva do testículo não pode ser quente. Ela tem que ser um pouco mais fria do que o abdômen. Aí o que a seleção, a evolução natural fez? Vai para fora, fica mais fresquinho. Aí a gente vai e põe uma cueca com elastano. Cueca ideal é camiseta, é algodão. Né? Aí eu ponho uma cueca quente, aí põe um jeans mais quente ainda. Eu gosto de tomar banho fumegante todo dia, aquela água quente. Gosto de uma sauna, gosto de uma hidromassagem. Então o que acontece? Essas temperaturas muito elevadas, elas também podem comprometer a saúde reprodutiva. Bicicleta é interessante, que por isso que eu citei a aula, eu tenho que achar alguma coisa sobre isso. Aí eu achei uma pesquisa de italianos que eles pegaram voluntários, muito interessante, rapidamente, os caras faziam um espermograma normal, então você vai fazer parte da pesquisa. Qual é a pesquisa? Essa bike aqui, essa roupa, tem que ser essa roupa. Vamos botar sensores térmicos no selim e tal, você vai pedalar esse circuito aqui em tanto tempo. E fizeram isso com alguns homens. Interferência alguma. Então, teoricamente, pedalar usando as roupas e tal é uma coisa que não vai aquecer tanto o testículo como seria ruim para afetar a fertilidade. Aí eles foram além. Vamos fazer a mesma coisa com sauna. A sauna foi letal. Né? Porque a temperatura atingida numa sauna é muito alta. Aí eles mostraram o espermograma legal, fizeram tantas semanas de sauna, estava terrível, esperaram mais tantas semanas sem sauna, normalizou. Então, assim, a gente sabe que determinadas exposições, o cara é pizzaiolo. Né? Aquele forno ali de lenha, pondo pizza ali, ele é padeiro, mesma coisa, ele trabalha numa metalúrgica, num forno industrial. Essas exposições, elas são Doutor Eduardo, mas ruins. voltando na bike, eu li alguma coisa em algum lugar em relação não à temperatura, mas em relação ao trauma. Sim, o trauma da bike, por exemplo, primeiro tem que depender da qualidade do ciclista. Eu, quando pedalo, eu urino mal, Adriano, porque eu não sei me posicionar direito na bicicleta. Eu sei que a bicicleta tem que estar regulada, o selim tantos ângulos, é um ângulo correto e tal, para que você pedale de uma forma que não se machuque. Quando você está numa bicicleta, todo o seu peso está acima do seu períneo. O que tem ali dentro? A próstata e a uretra, né? E aí você, quando vai urinar, sente um certo desconforto. Ele é muito mais incômodo à saúde miccional do que à saúde reprodutiva. Porque se você sentar em cima do testículo, você levanta imediatamente. Você não vai ficar sentado nos testículos. Mas assim, uma bicicleta bem regulada e de um tamanho compatível com o indivíduo, ela não vai incomodar. Mas isso é tão interessante que você falou aí, porque eu tenho alguns pacientes que o PSA sobe. O PSA subiu, cara. Você anda de bicicleta, meu amigo? Eu disse, ando. Eu pedalo 15 km todo dia. Cara, fica 5 dias sem pedalar, por favor. O PSA cai. Então é só por causa desse movimento. Tem um fator, André, que como a gente já tocou no assunto, eu vou explorar ele logo de uma vez. E você já me orientou para eu não puxar para mim. Não vou puxar para mim, mas tem um que realmente me incomoda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho especificamente sobre a questão do cigarro, do fumo, então, em relação como causa de câncer. Assim, é alto, né? Ele é muito mais na parte urológica. Vamos esquecer os outros. Pulmão, laringe, boca, porque eu não me sinto em condições de assumir essa responsabilidade. Mas o cigarro, por incrível que pareça, ele é uma das principais causas do tumor de rim. De rim. E de bexiga também.
Então, assim, como médico, eu vejo assim, eu não sei como, assim, desculpa aí, Adriano, mas eu não sei como que se fuma ainda, né, cara? Porque nós já aprendemos, a gente aprendeu muito sobre cigarro. Sim, sim. Muito, muito. Estava com minha filha adolescente ontem, mostrando para ela as propagandas da década de 80, fume Hollywood para o seu sucesso. Sim. Propagandas maravilhosas. Quem não tinha vontade de fumar vendo aquilo ali? Todo mundo É. bonito, grande, né? Não, mas, quer dizer, a gente hoje é proibido propaganda de fumo em qualquer lugar, Sem dúvida. mas eu não sei o que acontece, que é um apelo muito grande, nem em filmes, quer dizer, já você não vê mais isso. Mas assim, o problema do fumo é que ele traz muito elemento químico oncológico para o próprio corpo. Quando aquilo entra no pulmão, aquilo se distribui pelo corpo todo. Uhum. Primeira barreira é o pulmão, né? O pulmão é quem mais sofre. Mas assim, em termos urológicos, é uma das principais causas do tumor de rim e de bexiga. Então a ideia é não fumar. E o cigarro eletrônico já se viu que é pior. É muito Sim. pior. Né? Eu li uma matéria sobre isso, né? É mais agressivo. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos evoluir e deixar de lado. Eu confesso que outro dia em casa eu passei por um episódio e aquilo tá ali todo dia, né? Não vou nem entrar muito nesse assunto, mas eu peguei a caixa de cigarro e tá escrito lá em cima, cara, assim, em letras garrafais, fumar causa câncer. Aí eu parei, tava sozinho em casa, parei pra pensar, falei, cara, nenhuma arma ela vem com um rótulo desse. É verdade. Né? Verdade. Esse instrumento aqui mata. E na caixa de cigarro tá escrito lá, cara, você vai ter câncer. Mas olha, Adriano, assim, é um vício, cara. Então, é a mesma coisa de não beber, de abandonar uma droga, né? É um vício. A pessoa não pode se sentir inferiorizada por isso. Tem que entender que tem suporte médico para isso, não é com urologista. Eu quero usar medicação para diminuir minha ansiedade, ou alguma coisa que dê um processo que eu pare de fumar. É um desafio, mas é perfeitamente alcançável, né? Eu acho que fica a dica. Mas, doutor, eu queria aproveitar também a presença do senhor para questões que podem ser mais comuns assim na idade madura, né? Ejaculação precoce e ejaculação retardada. Então, a ejaculação precoce é engraçado, né? Que quando você já está com um pouco mais de idade profissional, você vê essas teorias irem mudando e as definições também. A ejaculação precoce hoje, 2023, ela é definida como aquela ejaculação que acontece, um termo em inglês que chama YELT, é o tempo de latência de ejaculação na penetração. Né? E eu fico pensando, e aquele cara que ejacula antes de penetrar, então ele não tem? Né? Então, assim. Mas resumindo, sabe, André, é aquela ejaculação que acontece muito antes do que eu queria, frustrando a minha satisfação sexual, me trazendo sofrimento, angústia e afetando minha parceira. Isso é ejaculação precoce. O casal se sente frustrado. Isso vale até para casal homossexual, né? E daí a minha crítica, a crítica à teoria de penetração vaginal. Então quer dizer que o homossexual não tem ejaculação precoce. Eu tenho pacientes homossexuais com ejaculação precoce. Então, assim, você precisa definir se isso foi desde sempre, desde a minha primeira relação sexual até hoje, ou isso foi acontecendo pelo caminho, ou teve um episódio na minha vida que gerou isso. Gatilho. E hoje a gente vive uma fase muito legal na medicina, porque nós temos ferramentas muito interessantes, não só químicas, mas de fisioterapia, de reeducação sexual, no sentido de tratar a ejaculação precoce, ou precipitada, ou prematura. A ejaculação retardada, aí ela é mais comum numa fase... A ejaculação precoce é muito frequente na juventude, no início da vida sexual, e pode acontecer em qualquer momento da vida. Já a ejaculação retardada, ela já é mais para uma população com mais idade, que aí vai várias teorias, às vezes psicoemocionais, pode ser um dano orgânico. Sim. Diabetes. Se eu tenho um diabetes mal conduzido e as pessoas não lembram disso, eu posso ter, vamos esquecer o resto, mas eu posso ter disfunção eretora e eu posso ter ausência de ejaculação, inclusive, né? E às vezes tem homem que ejacula, mas não tem orgasmo, tem homem que tem orgasmo, mas não ejacula, e tem um paciente que nem uma coisa nem outra. Isso pode ser consequência de uma medicação. Medicação antidepressiva traz esse tipo de efeito colateral, né? Então, assim, o conselho é não ter vergonha. Procurar o profissional sério, adequado para aquilo ali, e ir lá. Normalmente tem uma solução. Existem recursos que vão te ajudar.
recursos que vão te conseguir levar a um grau de relaxamento, para conseguir essa ejaculação. Existem medicações que podem ser auxiliadas. O pior tratamento é o Dr. Google, né? Porque ali você não vai ter uma receita de bolo. Vamos fazer um pudim de leite aqui. Nós três pegamos, lembra? Cada um faz um pudim, vai ficar mais ou menos, a gente vai comer, tá tudo certo. Não é assim que se faz com medicina. Diferente. Tem que individualizar. Principalmente medicina sexual. Mais tranquilo agora? Assim, né? Ou não. Tô aqui pensando que Paguei. Ou não, né? devolveu, né? Ou não, né? O Eduardo falou do Dr. Google, né? Eu tenho duas aqui. Ah. Uma a gente até tratou no início, mas eu vou trabalhar primeiro essa outra aqui que eu achei interessante. Eu falei assim, cara, essa aqui eu sei a resposta, eu achei boba, não vou levar. Eu falei, cara, mas se tá aqui, se alguém fez, né? É porque não faz é algum bom para alguém. É Não é porque bom pra faz algum alguém, sentido, verdade. exatamente, né? Eu achei interessante a argumentação. O câncer de próstata é contagioso? Claro que Existe essa não. possibilidade? Não. Porque, Não. sabe o que eu achei interessante? Na resposta, num artigo, a afirmação era que não, né? Mas que, eu não lembro como é que ele concluía, mas dizia que, embora não existam provas que não possa haver o contágio. Nossa, mas aí... Pois é, e eu fiquei. Não, mas aí aí- eu achei aquilo estranho, né? Mas eu falei, vou trazer. Eu acho que foi um excesso de proteção do autor, né? Deixa eu não me comprometer. Ah, sim, tá, verdade, entendi. verdade. entendi. Vamos falar de uma coisa legal de saúde masculina. Ah. Contaminação e câncer. Existe algum câncer contagioso? Não. Existe alguma doença contagiosa que pode levar a um câncer? Sim. HPV, Opa. né? Então nós sabemos que o câncer de colo de útero, praticamente, quase todo ele está relacionado ao HPV, que é o vírus do papiloma, do condiloma, da verruga e tal, como quiser chamar. Felizmente, hoje a gente vive uma fase muito interessante, né? A nossa população, a minha idade, a nossa geração talvez não se beneficie disso, mas as próximas sim, dos nossos filhos. Já existe a vacina para HPV. Sim. Então, eu vou tomar uma vacina para HPV, não vou ter mais HPV. Vai sim, senhor. Mas a vacina, ela está protegendo sobre os subtipos de HPV relacionados aos cânceres de útero, principalmente, alguns tipos de câncer de canal anal e possivelmente de pênis. Então, nesse link aí que você fez, uma doença contagiosa que pode levar a um câncer é o HPV, o condiloma. E legal que hoje tem vacina. Isso aí é uma outra coisa interessante do adolescente chegar ao consultório. Ah, mas eu não tenho útero. Cara, mas você vai casar com uma mulher que você vai, puxa vida, você, né? Eu não quero que ela tenha. Então a vacina, de certa forma, eu tenho a arrogância minha de querer corrigir que não é uma vacina para um vírus, é uma vacina para um câncer que você está usando ali. Você está tentando bloquear alguns vírus que são oncogênicos. E é uma doença miserável, né? A gente ainda nesse país, uma doença que atinge faixas... a gente vê que poucos quilômetros daqui no hospital público, moças ainda muito jovens, acometidas por câncer de útero, que tem a vida completamente... Isso é HPV. Sim. Não tem outra alternativa, não tem outra resposta para isso. Então, acho que no futuro, agora com essas campanhas, tanto de saúde pública, agora também com vacinas privadas, quem sabe daqui 10 anos, 20 anos, quem estiver sentado aqui falando sobre isso, vai estar falando de uma outra forma, né? Inclusive, Adriano, uma coisa que o doutor Eduardo estava me contando, né? A gente tem muita atenção à questão das vacinas para as crianças, né? Só que nós temos vacinas que adultos também precisam tomar, né, doutor? Pois E é. isso não é tão conhecido. Ainda não, né? Né? Mas vai mudar. Isso. né? Quais seriam essas Então, vacinas? Vocês tiveram catapora? Tive. Teve, Adriano? Ixi, vou ter que ligar pra minha mãe, não sei. Olha aí, esse é o Eu típico, não né? sei. Esse é o não, típico, eu sou o tive. típico estereótipo de quem não se cuida. Tem que ligar Ó. pra dona Sônia. Eu tive catapora, né? Porque na nossa época, como é que era? Já teve cachumba? Não, ainda não, né? Eu tive cachumba Pois quando é, era aí a pequeno gente também. falava moleque assim, né? Eu não sei de tive nada cachumba, disso. catapora, toda essa porcaria toda. Dona Sônia. Então, o que acontece? Hoje, as crianças nascem, elas são imunizadas para parotidite, que é cachumba, são imunizadas para catapora, que é uma varicela. Então, existe um rol de vacina hoje das crianças que não existia para a gente. Tinha essas doenças todas. Então, o que acontece? Aos 50 anos de idade, já existe uma recomendação de ficarmos atentos à profilaxia de uma doença chamada herpes zoster. Teve um cantor aí importante, lembra? Que o cara cancelou um show por herpes zoster? Isso. Eu não tô lembrado do nome, mas eu não sei se era sertanejo. Não, era um cara Era. de circuito internacional. É mesmo. Foi um cara... Não Mas recordo, eu não. lembro da mas ele ia situação. fazer um show e pediu desculpa aos fãs que estava com herpes zoster. Herpes zoster é o vírus da catapora.
que nós chamamos de herpes zoster, não tem nada a ver com herpes simples, é outra doença, que encontra um indivíduo que teve catapora na infância. E aí ele reativa o sistema imunológico e a reação não é mais as petequinhas do corpo, é uma reação muito ruim. Dá uma neurite, onde tiver nervo ele se manifesta. Então assim, ele pode dar no Nordeste, chama de cobreiro, aquela mancha e dói absurdamente. E pode evoluir com coisas sérias, a inflamação da retina, encefalites e tal. Então, se está começando a se alertar para a população com mais de 50 anos a se imunizar. Isso não é disponível ainda no Sistema Único de Saúde, não está lá. Mas eu acho que a gente está falando aqui, você dá uma informação, mesmo que ela ainda não seja acessível, é muito importante. Sim. Então, existe uma possibilidade hoje de você se imunizar para evitar o herpes zoster. Eu já vi propaganda na televisão sobre isso. E aí, com o passar do tempo, você tem que lembrar que tem as vacinas que são recomendadas para a população com mais idade, né? A vacina antipneumocócica, que deve ser usada com homens com mais de 60 anos e mulheres também. Então, se o cara não vai no médico e não escuta essas coisas, ele não... Cara, eu duvido. Ele tá lá com... Não tá na época de tomar minha vacina. Não, como ele não vai lembrar disso? Essa é a principal pegada, né? É a informação. São as informações que precisam ser compartilhadas. A gente está tentando criar também, porque o urologista ele está virando como é que eu vou dizer, o carro-chefe ali da atenção da saúde do homem. Então a gente está começando a dizer, olha, vocês precisam lembrar dos seus pacientes serem imunizados, reforçar as vacinas de tétano, disso e daquilo outro, claro, né? A mulher engravida, vacina antitetânica, né? Antidifteria, e a gente vai ficar... É interessante essa abordagem, né? Porque quando a gente pensa, no caso da mulher, que você pensa ou no ginecologista ou no obstetra, a gente não pensa especificamente em um tratamento, em uma doença, mas pensa no cuidado feminino como um todo. Exatamente. Né? E no urologista, olha que bacana isso, a gente pensa especificamente, né, vou ver um câncer e tal, o que o senhor está dizendo é ampliar esse... A gente quer exatamente não é nem o escopo, porque o escopo já é amplo, mas é passar essa informação. Nós urologistas, nós assim, pelo menos, como sociedade de urologia, nós não queremos mais ser vistos como o doutor da próstata, de forma alguma. Nós somos, achei a palavra, nós queremos ser os embaixadores da saúde masculina. Ótimo. A gente quer atender um paciente lá saudável e tentar deixar ele assim a maior parte do tempo da vida. Fazer seus exames. Olha, quantas vezes acontece, Adriano? Eu vou fazer sua próstata está ótima, você está com cálculo de vesícula. Olha aí. Sinto nada ainda, né? Vai para um amigo meu, operar essa vesícula, tá aqui e tal. O senhor está ótimo, só que o senhor está com alteração na tireoide, daqui a pouco você vai ter problema. Então veja, isso tem que ser feito por alguém. Tem que ser urologista? Não. Antes dos 45 anos de idade, pode ser qualquer médico. Mas isso tem que ser feito com alguém. Sim. Nós nos consideramos, assim, o porto seguro natural. É muito mais compreensível que mas o cardiologista pode assumir essa função, o clínico pode assumir essa função. E a gente tem que estar aberto a isso. No Reino Unido, não é o urologista que faz exame, que faz toque, é o clínico. Ele chama o general physician, ele vai lá e faz os exames todos. Quando tem um câncer de próstata, chama o urologista. Opa, aí sim. Mas isso é como foi montada o sistema de saúde deles, né? Maravilha. E aí eu tenho aqui mais o meu último tabu, né? Na verdade, eu nem sei se é um tabu. A gente já conversou tanto e falou tanto das informações que agora eu já sei que é um tabu. Né? No início, a gente falou sobre as estatísticas, né? E aí a pergunta que estava lá, né? Eu tô com câncer de próstata. Eu vou morrer? É certo que eu vou morrer? E a gente já falou muito sobre isso, mas quais são as estatísticas mesmo da possibilidade de cura, de recuperação, se é que existe, se é cura mesmo, né? Ou se o tratamento é algo contínuo pro resto da vida? É cura, Adriano. Agora depende do estágio. Depende do estágio. Se eu tenho uma muda de um flamboyant da altura desse copo, eu segurar e fizer morreu aquela árvore, né? Agora, se eu for derrubar um flamboyant enorme, for fazer um crime desse, aquela raiz, aquele tronco, vai ser muito difícil eu tirar ele dali. Então, o câncer de próstata detectado confinado à próstata e que nenhuma célula tenha escapado da próstata, ele é curável. É a tal da metástase, não é isso? Disseminação. Metástase a gente já fala, vai para os ossos e tal, mas assim, às vezes ele escapa. Ele está numa fase intermediária. Ele nem chegou nos ossos, nem no pulmão, mas ele está por ali, nos vasos linfáticos, agarrado ali perto. Ele já está localmente avançado.
a gente considera o câncer localizado, próstata, localmente avançado e disseminado. Disseminado, nós não curamos, nós controlamos. Sim. O localmente avançado, nós podemos até curar uma cirurgia, uma complementação. O localizado a gente cura, Entendi. não é? Então, assim, é uma doença curável. Eu vi um dado do INCA, Instituto Nacional do Câncer, muito interessante, né? Que eu achei assim, o câncer, talvez, que quando você é diagnosticado a tempo, é um dos mais fáceis de curar. Ela arranca a próstata. Então, talvez no futuro, talvez isso não valha pra gente, mas quem sabe num futuro a gente consiga tratar a doença de uma forma menos agressiva, mais elegante. Você vai lá, tira um pedaço da próstata e tal. Isso, tem muita gente estudando isso, mas isso não é uma realidade. Então, a nossa arma que a gente tem, ela é muito boa. É uma arma muito boa. É uma arma de destruição em massa. Você vai lá e faz uma prostatectomia radical, fica sem ejaculato. Mas assim, é uma arma que você usa e a vida continua. E sem muita, digamos assim, sem muita repercussão. E se tiver, são tratáveis. Então, assim, o câncer de próstata é curável. Agora depende, o urologista, ele não vai na casa do homem examiná-lo. Né? Nós não vamos lá bater na porta, eu vim aqui lhe examinar. Quem tem que vir, o paciente, é o consultório. Diz, não, doutor, vim me prevenir, eu quero aqui fazer meus exames. Até um convidado nosso fez exatamente essa metáfora, né? Que o homem, normalmente, para se cuidar, alguém tem que ir à porta dele e bater lá, né? E a gente tem que mudar esse comportamento. Né? E informando e fazendo esse trabalho preventivo. E Adriano, como suspeitávamos, não vamos conseguir exaurir aqui os assuntos do Dr. Eduardo. Por exemplo, não falamos dos rins, que é uma coisa importante que está ali. É a questão também do assoalho pélvico, que é uma coisa que é importantíssimo nós conversarmos. Eu tenho um amigo aí para te recomendar vir aqui falar sobre isso. É bem interessante. Porque é uma coisa que quando chega numa idade madura, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Mas assim, qual é o nosso desejo, nossa esperança? Que o Andropause Podcast dure muito tempo, muitos anos, e o Dr. Eduardo venha conversar com a gente de novo, né? Vamos fazer o baú? Vamos fazer o baú para depois a gente dar as mensagens finais, que inclusive, doutor, gostaria que o senhor fizesse uma mensagem final para o nosso público, quem estiver assistindo. E antes disso, a gente vai fazer a hora do baú. E hoje eu vou começar sem ter trazido nada, eu vou tirar algo, porque a hora do baú também pode ser uma lembrança, pode ser um momento que você lembre, e eu vou começar dizendo aqui o meu, então eu não trouxe nada, mas é a hora do baú. Vou tirar do baú aqui, do meu coração, da minha cabeça. E hoje a minha hora do baú vai para os meus filhos, Gabriela e Lucas, né? E por que essa questão de tirar eles agora, né? De falar sobre eles? Quando eu tive filho, eu descobri uma das principais oportunidades que a gente tem para melhorar como ser humano. A primeira delas é você dar o amor de forma incondicional, né? Inclusive a tal ponto que você eu consegui pela primeira vez ver uma vida que é mais importante do que a minha. Então, é algo bacana. Que você não entende até você encontrar um ser que você fala, olha, eu posso dar a minha vida pela vida dele. E ao mesmo tempo também, onde você aprende que o amor, ele vem também com alguns medos, né? Então, é interessante, eu não tinha medo de morrer, eu era muito aventureiro, e agora eu falo assim, eu preciso me preservar, preciso me cuidar, que é o assunto que nós estamos falando aqui, que é para poder apoiá-los, orientá-los, vê-los crescer. Então, a minha hora do baú vai para Gabriela e Lucas, né, que estão até hoje me ensinando. Eu aprendo muito com eles. Às vezes o Lucas, eu falo alguma coisa, ele, poxa, pai, o que é isso, né? Aí depois eu paro e penso, nossa, não é que ele tem razão? Não é que ele tem razão? Então, hoje é para vocês dois, meus queridos, e essa é a minha hora do baú, gente. Eduardo, eu conheço isso daqui. Se controlou para não se emocionar. Aqui os dois são emotivos pra caramba. Eu tô daqui olhando, tenho certeza que mas nós somos homens, né? Nós somos emotivos. É isso, e temos que ser. Eu sempre falo, seja homem e chore. E chore, coloque emoção. Vamos lá. O meu baú de hoje, eu tava até conversando com a namorada, eu falei assim, gente, já dá pra estar vazio, né? Por quê? O assunto de hoje era justamente
esse autocuidado, né, com a saúde física, com a prevenção. E o fato é, né, não falo isso com o menor orgulho, mas aos 52 anos eu sou o típico cara, o típico estereótipo de quem só vai ao médico para se tratar, né? Não vai preventivamente. Então, em tese, era para estar vazio aqui. Mas no primeiro episódio, eu assumi um compromisso público que está sendo explorado até hoje, né? Que era realizar os meus exames, né? Então, cheguei aos 52 anos sem ter feito ainda preventivamente o exame de toque. Já fiz algumas vezes a coleta de sangue para o PSA. E eu falei, não, me comprometi, tenho um compromisso comigo, né? Também com os filhos, com a namorada. Então... É só simbólico, mas está aqui, não o resultado dos exames, mas a marcação está toda feita. Mas eu achei que ele fosse mostrar para mim. Não. É porque eu fiquei com receio da complementação, já foi proposto aqui a complementação do exame. Adriano, mas isso aí, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Parabéns. E está aqui, ó, o pedido do PSA total, a partir de homens de 50. Então está tudo marcadinho para sexta-feira agora. Eu vou fazer meus exames completos. E vou fazer isso com mais regularidade. Esse vai ser o primeiro desafio a ser superado, que na verdade não é desafio nenhum, né? É só autocuidado mesmo. E o meu grande desafio, eu sei que eu tenho falado muito sobre isso em todos os episódios, mas o meu grande desafio realmente é abandonar o cigarro. Não faz mais sentido. Tenho certeza que vai rolar um programa desse. Vai sim. Eu espero muito por isso, porque não faz mais sentido que alguém que se proponha a falar de autocuidado, né? A falar para homens da nossa idade, a falar sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre estar bem, sobre viver bem, em que a gente recebe convidados, né? Recebemos um convidado de 80 anos que está no auge da vitalidade dele. O cigarro não faz sentido, então é algo que... Esse é o meu grande desafio. Mas esse aqui é o meu baú, meus pedidos de exame para sexta-feira agora, vai estar tudo pronto. Maravilha. Doutor, alguma lembrança? Bom, eu fui pego de surpresa esse baú da felicidade, baú da felicidade, hora do baú. Mas assim, foram duas coisas muito, muito legais, e vou pegar seu gancho. Você falou de uma coisa muito importante, que é você ver uma vida que você gerou, né? Isso é muito legal mesmo, muito bonito. Eu acho que a lembrança foi muito... Eu tenho os meus 2 filhos também. Então, já que você falou do ato de ser pai, eu vou falar de filho, né? Então, assim, lembrar dos meus pais, meu pai e de minha mãe, né? Que eu devo muito, assim, tudo, né? Eu até brinco, né? Eu acho que a maior herança que eu tive foram os princípios de vida, de seriedade, de honestidade e o acesso ao estudo, né? E o meu pai era urologista. E foi muito engraçado, né? Quando eu falo desse negócio do baú, meu pai não está mais conosco. E quando eu vim para Brasília, ele me contou uma história. Você sabe que quando a capital ela foi construída, eu tive a oportunidade de ir para Brasília. E eu tive medo, porque era um descampado, eu tinha minha vida por aqui, e havia muita proximidade da nossa família com o presidente Juscelino, e eu sei que houve essa... filho, vai, eu não fui, você vai lá, vai cuidar daquela cidade e tal. Então, com muito orgulho, eu estou em Brasília desde 94, né? 94, muito feliz aqui nessa cidade e graças a Deus desenvolvendo uma medicina, a mesma especialidade do meu pai, eu sou urologista e muito bom estar aqui. Então eu faço esse baú, do fundo do baú eu tiro isso, né? Minha mãe está conosco, graças a Deus, está com saúde, está em Brasília, está nos visitando, está aqui conosco. Que bom. E é muito bom a gente ver essas linhas se conectando, né? E hoje, claro, né? Hoje eu tenho meus filhos, são brasilienses, são as coisas mais importantes que a gente tem na vida e tal. Então, fica essa lembrança. Eu não fui, você vai. Maravilha. Boa. Muito bom. Gente, agora finalizando, né, Adriano? Mas, novamente, então, o doutor Eduardo, gostaria que o senhor desse uma mensagem final para o nosso público. Se nós pensarmos até, né, André, esse programa específico,
né, ele faz alusão a esse momento, né, do Novembro Azul, que não pode ser um momento isolado, não pode ser um momento de campanha. Então, quer dizer que a partir do dia 1º de dezembro acabou a nossa preocupação? Não. Né? E eu acho que, como o Eduardo falou, né, prevenção, ela começa aqui. Né? É na informação, é no diálogo, é no compartilhar as informações. E depois de um programa maravilhoso desse, a gente queria ouvir de você a mensagem para a nossa audiência. Antes de mais nada, 2 coisas. Parabenizá-los, né? Eu acho que isso me surpreendeu quando o André me fez o convite. Eu fiquei um pouco sem entender o que era, mas eu estou vendo que é uma coisa muito bacana. Eu desejo todo sucesso para vocês. Eu acho que é feito isso de uma forma muito legal. E de segundo, agradecer como representante da Sociedade Brasileira de Urologia, de estar aqui podendo fazer o nosso dever institucional, que é divulgar a informação, agradecer como profissional, né, como médico urologista, e agradecer como homem, né, porque eu vejo que isso é uma ferramenta importante para todos nós, né. Eu tenho um filho homem, eu tenho um irmão, eu tenho amigos que não são médicos e precisam disso. E a mensagem que eu deixo é a seguinte: o Novembro Azul, o Adriano falou, é um mês colorido, como tem inúmeras, não tem mais calendário nem curso suficiente para caber tantas cores de campanha. Mas a gente tem que entender que a proposta do Novembro Azul é fazer você entender que o responsável por sua saúde é você. É você. Ninguém vai na sua casa levar um exame de PSA e levar um urologista tiracolo. Não, isso não funciona assim. Mesmo em regime de saúde pública, que a gente sabe que existem as dificuldades de marcação, de demora. Ontem fizeram, mas demora muito, se demora mais se o senhor não sair de casa. Então seja esperto, se cuide, se entenda, mude seus hábitos de vida, procure viver de forma saudável. Vamos viver muito e com saúde. Então, Novembro Azul não é que você, olha, o câncer de próstata, não. Novembro Azul, cuide de sua saúde. Você, homem, tente ser uma pessoa saudável. Vá ao médico, vá ao urologista. Maravilha, cara, doutor, obrigado. E vou parafrasear a campanha aqui da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Vem pro Uro. Vem pro Uro. Vem pro Uro. Vamos colocar ali o endereço do programa para vocês seguirem, né? E, doutor, muitíssimo obrigado por essa generosidade. Foi fantástico, esclarecedor. Tem um termo que eu aprendi que é conversas nutritivas. Olha aí. Essa foi uma conversa nutritiva, ou seja, nos alimenta de informação, de conhecimento. E agora, para finalizar, como é que é o... No final, a gente tem que sempre fazer, né? Divulgue, inscreva-se no canal, mas em especial, compartilhe. Compartilhe essas informações desse episódio específico, porque muito mais do que importante para o canal, muito mais do que seguidores, né, eu acho que esse tipo de assunto, esse tipo de informação pode salvar vidas mesmo. Né? Então compartilhe as informações que nós tivemos o prazer de trabalhar hoje. E é isso. E é isso, gente. Siga a gente, mais um episódio do Andropause. Isso. Dr. Eduardo Pimentel. Até a próxima, gente. Estejam conosco, inscrevam-se no canal, siga, compartilhe e vamos juntos. Obrigado, até o próximo episódio. Até o próximo. Eduardo, isso aí. Muito obrigado. Poxa vida. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Olha, eu vou dizer, esse foi um...